Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 9. Metrô. Jubilee e Bakerloo, Circle e District. Kumiko olhou para o mapinha plastificado que Petal tinha dado a ela e estremeceu. A plataforma de concreto parecia irradiar o frio através das solas de suas botas. Essa coisa é tão velha, disse Sally Shears distraidamente, seus óculos refletindo uma parede convexa coberta de azulejos de cerâmica branca. Desculpa. O metrô. Uma manta de tarta nova estava amarrada debaixo do queixo de Sally, e seu hálito era branco quando falava. Você sabe o que me dá nos nervos. É que algumas vezes os caras vêm colocar novos azulejos nestas estações, mas não tiram os antigos antes. Ou então abrem um buraco na parede para chegar até uma fiação. Dá para ver as diferentes camadas de azulejos. Sim? Está ficando mais estreito o tempo todo, entende? Como placas na artéria. Sim, disse Kumiko, incerta. Entendo. Aqueles rapazes, Sally, qual o significado da roupa deles? Por favor, Jacks. São chamados de Jack Dráculas. Os 4 Jack Dráculas se agrupavam como corvos na plataforma em frente. Usavam capas de chuva pretas sem detalhes e botas militares pretas, lustradas e amarradas até o joelho. Um deles virou-se para conversar com o outro e Kumiko viu que seu cabelo formava um rabo de cavalo atrás da cabeça, preso com um pequeno laço preto. Foi enforcado, disse Sally, depois da guerra. Quem? Jack Drácula. Houve enforcamentos públicos por um tempo, depois da guerra. Quanto aos Jacks, melhor ficar longe deles. Odeiam estrangeiros. Kumiko queria acessar Colin, mas a unidade Mouse Neotech tinha ficado escondida atrás de um busto de mármore no cômodo onde Petal servia as refeições, e em seguida o trem chegou, deixando-a fascinada com o trovejar arcaico das rodas nos trilhos de aço. Sally Shears, sobreposta ao fundo em mosaico da arquitetura da cidade, suas lentes refletindo a desordem de Londres, cada período moldado pela economia, o fogo, a guerra. Kumiko, já confusa com 3 baldeações de trem, rápidas e aparentemente aleatórias, deixou-se levar numa sequência de corridas de táxi. Saíam de um táxi para outro, entravam na loja de departamentos mais próxima, depois pegavam a primeira saída disponível para outra rua, para outro táxi. A Rhodes, disse Sally em dado momento, enquanto cruzavam rapidamente um salão ricamente ornamentado, com paredes de cerâmica e colunas de mármore. Kumiko ficou perplexa ao ver grandes cortes de assado e pernil exibidos em balcões de mármore, achando que fossem feitos de plástico. E, depois, para fora novamente, Sally chamando outro táxi. Covent Garden, disse ao motorista. Sally, desculpe, o que estamos fazendo? Ou nos perdendo? Sally bebia brandy quente num pequeno café, debaixo do telhado de vidro coberto de neve da Piazza. Kumiko bebia chocolate. Estamos perdidas, Sally. Oh sim. Espero que sim, ao menos. Parecia mais velha hoje, pensou Kumiko, linhas de tensão, ou fadiga, ao redor de sua boca. Sally, o que é que você faz? Seu amigo perguntou se você ainda estava aposentada. Sou uma mulher de negócios. E meu pai é um homem de negócios. Seu pai é realmente um homem de negócios, querida. Somos diferentes. Sou freelancer. Faço investimentos, basicamente. No que você investe? Em outros freelancers. Ela deu de ombros. Está curiosa hoje. Tomou um gole de seu brandy. Você me aconselhou a ser minha própria espiã. Bom conselho. Precisa ser mais sutil, contudo. Você mora aqui, Sally, em Londres. Eu viajo. Sai é um outro freelancer. Ele pensa que sim. Está no jogo de influência, de agradar as pessoas convenientes. É preciso isso aqui, para fazer negócios, mas me irrita. Tomou o resto do brandy e lambeu os lábios. Kumiko tremeu. Você não precisa ter medo do Sam. Yanaka acabaria com ele como uma mosca. Não. Pensava naqueles garotos no metrô. Tão magros, os Dráculas. Uma gangue. O Bozozoku, disse Sally, com boa pronúncia. Algo como tribos nômades. Bem, como uma tribo. Não era a palavra certa, mas Kumiko pensou ter entendido a diferença. São magros porque são pobres. Acenou para o garçom pedindo um segundo brandy. Sally, disse Kumiko, quando viemos para cá, o caminho que fizemos, os trens e os táxis, era para termos certeza de que não estávamos sendo seguidas, ou nada nunca é certo. Mas quando fomos encontrar Chick, você não tomou precauções. Poderíamos facilmente ter sido seguidas. Você contrata Chick para espionar Sam, mas não toma precauções. Você me traz aqui. Toma muitas precauções. Por quê? O garçom colocou um copo quente à sua frente. Você é uma garota esperta, não? Debruçou-se para inalar o vapor do brandy. Funciona assim. Com Chick, talvez, eu queira apenas agitar um pouco as coisas.
Mas Tiki está preocupado que Sain o descubra. Sain não vai tocar nele, não se souber que está trabalhando para mim. Por quê? Porque sabe que eu provavelmente o mataria. Ergueu o copo, aparentando estar mais feliz repentinamente. Matar Sain. Isso mesmo, ela bebeu. Então, por que está tão cautelosa hoje? Porque, algumas vezes, é bom deixar tudo para trás, sair às claras. É possível que não tenhamos conseguido. Ou talvez tenhamos. Talvez ninguém mesmo, saiba onde estamos. Faz você se sentir bem, não? Você pode estar com um transmissor, já pensou nisso? Talvez seu pai, o mestre da guerra da Yakuza, tenha um pequeno grampo plantado em você para que possa acompanhar os movimentos da filha dele. Você tem esses lindos dentinhos, talvez o dentista do papai tenha camuflado um pequeno hardware aí dentro. Enquanto você estava no Steam. Você vai ao dentista. Oh, sim. Você fica no Steam enquanto ele trabalha. Sim, pronto. Talvez ele esteja nos ouvindo agora mesmo. Kumiko quase derrubou o que havia sobrado de seu chocolate. Ei! As unhas pintadas encostaram no pulso de Kumiko. Não se preocupe com isso. Ele não a teria mandado para cá assim, com um grampo. Seria um alvo fácil para seus inimigos rastrearem. Mas você entende o que quero dizer. É bom ficar longe da vista deles, ou pelo menos tentar. Por conta própria, ok? Sim, disse Kumiko, seu coração ainda disparado, o pânico continuando a crescer. Ele matou a minha mãe, falou sem pensar, depois vomitou o chocolate no chão de mármore cinza do café. Célia a conduziu entre as colunas da Catedral de Saint Paul, caminhando, silenciosa. Kumiko, num transe desarticulado de vergonha, registrava informações aleatórias, o debruado branco que delineava o casaco de couro de Célia, o brilho oleoso, em arco-íris, nas penas de um pombo que se afastou do caminho delas, ônibus vermelhos como brinquedos gigantes no Museu dos Transportes, Célia aquecendo as mãos dela em torno de uma xícara descartável de chá quente. Frio. Seria sempre frio agora. A umidade gélida nos ossos antigos da cidade, as águas frias do Sumida que tinham enchido os pulmões de sua mãe, o voo arrepiante dos grãos de neon. Sua mãe tinha traços finos e era morena, seus cabelos grossos entremeados de mechas douradas, como madeira de lei tropical e rara. Sua mãe exalava perfume e tinha a pele quente. Sua mãe lhe contava histórias, sobre elfos e fadas e Copenhagen, que era uma cidade muito longínqua. Quando Kumiko sonhava com os elfos, eram como os secretários de seu pai, ágeis e sérios, com ternos escuros e guarda-chuvas dobrados. Os elfos faziam muitas coisas curiosas nas histórias de sua mãe e as histórias eram mágicas, porque mudavam ao serem contadas e nunca era possível dizer como um conto poderia terminar numa determinada noite. Havia princesas nas histórias também, e bailarinas, e cada uma delas, Kumiko sabia, era, de algum modo, sua mãe. As princesas bailarinas eram lindas mas pobres, dançando por amor no coração da cidade longínqua, onde eram cortejadas por artistas e poetas aprendizes, lindos e sem um centavo. Para prover para os pais já velhos ou comprar um órgão para um irmão doente, uma princesa bailarina era obrigada a viajar para bem longe, talvez tão longe quanto Tóquio, para dançar por dinheiro. Dançar por dinheiro, os contos davam a entender, não era uma coisa feliz. Célia a levou para um bar que servia robata em Earos Court e fez com que bebesse um copo de saquê. Uma barbatana defumada de baiacu flutuava no saquê quente, dando-lhe a cor de uísque. Comeram robata na grelha fumegante e Kumiko sentiu o frio retroceder, mas não o torpor. A decoração do bar induzia um profundo senso de deslocamento cultural. Conseguia refletir o design tradicional japonês. Ao mesmo tempo, parecia ter sido projetado por Charles Rennie Mackintosh. Era muito estranha aquela Sally Shears, mais estranha que todos os gaijin de Londres. Agora estava contando histórias para Kumiko, histórias sobre pessoas que viviam no Japão e que Kumiko nunca tinha conhecido, histórias que definiam o papel de seu pai no mundo. Oyabun, era como se referia ao pai de Kumiko. O mundo que as histórias de Sally descreviam parecia tão irreal quanto o mundo dos contos de fadas de sua mãe, mas Kumiko começou a entender a base e a extensão do poder de seu pai. Okurumaku, disse Sally. A palavra significava cortina negra. É do kabuki, mas significa alguém que faz acertos, alguém que vende favores. Significa por trás da cena, certo? Este é o seu pai. Este é Sain, também. Mas Sain é o Kobun do seu velho, ou pelo menos um deles. Oyabun Kobun, pai e filho. É em parte de onde Roger tira seu poder. É por isso que você está aqui agora, porque Roger deve isso ao Oyabun. Jiri, entende? Ele é um homem de alta hierarquia. Sally sacudiu a cabeça. Seu pai, Komi, ele é o cara. Se teve que te mandar para fora da cidade para mantê-la a salvo, há algumas mudanças sérias a caminho. Estiveram enchendo a cara? Perguntou Petal, quando entraram na sala, os cantos de seu monóculo brilhando com uma luz Tiffany vinda de uma árvore de bronze e vitral no aparador. Kumiko queria olhar para a cabeça de mármore onde estava escondida a unidade Mouse Neotech,
mas se forçou a olhar para fora, para o jardim. A neve tinha ficado da cor do céu de Londres. Onde está Sam? Perguntou Sally. O patrão não está, respondeu Petal. Sally dirigiu-se ao aparador e encheu um copo com o Scott de um decantador pesado. Kumiko viu Petal contrair o rosto quando o decantador bateu com força sobre a madeira lustrada. Recados. Oh não. Ele volta hoje à noite. Não saberia dizer, na verdade. Quer jantar? Oh não. Eu queria um sanduíche, disse Kumiko. 15 minutos depois, com o sanduíche intocado no mármore negro do criado mudo, sentou-se no meio da cama enorme, a unidade Mausneltec entre seus pés descalços. Tinha deixado Sally bebendo o uísque de Sam e olhando para o jardim cinzento. Pegou a unidade e Colin oscilou até ficar em foco no pé da cama. O ninguém pode ouvir minha metade disso, disse ele rapidamente, colocando o dedo sobre os lábios, o que é uma boa coisa. Há escutas no quarto. Kumiko começou a responder, depois concordou com a cabeça. Bom, disse ele. Garota esperta. Tenho duas conversas para você. Uma entre seu anfitrião e seu guarda-costas, a outra entre seu anfitrião e Sally. Gravei a primeira cerca de 15 minutos depois de você ter me escondido lá embaixo. Ouça. Kumiko fechou os olhos e ouviu o tilintar do gelo num copo de uísque. Onde está nossa japinha, então? Perguntou Sam. Trancada no quarto essa noite, disse Petal. Fala sozinha, a figura. Só ela. Bizarro. Sobre o quê? Oh, nada importante. Algumas pessoas fazem isso, sabe? O quê? Falam sozinhas. Quero ouvir. Deus, não. Onde está a adorável Sorta? Chiars. Saiu para sua caminhada. Chame Bernie para segui-la da próxima vez. Veja se descobre o que ela anda aprontando nessas caminhadas. Bernie. E Petal riu. Ele voltaria numa porra de um caixão. Agora Sam riu. Ou não seria de todo mal. Bernard longe de nós é a sede de sangue da famosa garota das lâminas aplacada. Sirva mais uma rodada. Ou para mim chega. Vou dormir, a não ser que precise de mim. Não, disse Sam. Ou portanto, disse Colin, quando Kumiko abriu os olhos, encontrando-o ainda sentado na cama, há uma escuta ativada por voz em seu quarto. O guarda-costas ouviu a gravação e ouviu quando você se dirigiu a mim. Nosso segundo trecho, agora, é mais interessante. Seu anfitrião está sentado com o seu segundo uísque e lá vem nossa Sally. Olá, ouviu Sam dizer. Foi tomar um ar. Vá se fuder. Sabe, disse Sam, nada disso foi ideia minha. Seria bom tentar se lembrar disso. Você sabe que me pegaram de jeito, também. Roger, algumas vezes me sinto tentada a acreditar em você. Tente. Tornaria as coisas mais fáceis. Outras vezes, fico tentada a cortar essa sua garganta escrota. Seu problema, minha cara, é que você nunca aprendeu a delegar, ainda quer resolver tudo pessoalmente. Ouça, seu merda, sei de onde você vem e sei como chegou aqui, e não me importa o quanto você puxou o saco de Kanaka ou de qualquer outro. Sarakin. Kumiko nunca tinha ouvido aquela palavra antes. Tenho notícias deles, disse Sam, ainda em tom contido, conversando. Ela ainda está na costa, mas parece que vai se mover em breve. Leste, provavelmente. De volta à velha mansão. Acho que é a nossa melhor chance. A casa é impossível. A segurança privada naquela área é suficiente para parar um exército de pequeno porte. Você ainda está tentando me dizer que isto é apenas um sequestro, Roger. Está tentando me dizer que vão mantê-la presa em troca de dinheiro. Oh não. Ninguém disse nada sobre vendê-la de volta. Então, por que não contratam o tal exército? Não há motivo para pararem em pequeno porte, não é? Chamem os mercenários. Os caras de extração corporativa. Ela não é um alvo muito difícil, não mais do que um pesquisador fodão. Mandem os profissionais resolverem isso. Pela 100ª vez, já te disse que não é isso que querem. Querem você. Roger, o que eles têm contra você, hein? Quero dizer, você de fato não sabe o que eles têm contra mim? Não, não sei. Baseado no que tem contra mim, contudo, posso arriscar um palpite. Sim. Tudo. Sem resposta. Há uma outra abordagem, uma que surgiu hoje. Querem que tudo pareça como se ela tivesse sido suprimida. O quê? Querem que pareça que matamos a garota. E como poderíamos dar conta disso? Vão providenciar um corpo. Ou eu presumo, disse Colin, que ela tenha saído da sala sem responder. Termina aqui. Capítulo 10. A forma. Passou 1 hora checando os rolamentos da serra. Depois, lubrificou-os novamente. Já estava muito frio para trabalhar. Teria que aquecer a sala onde mantinha os outros, os investigadores e o triturador e a bruxa. Só isso já seria o suficiente para perturbar a harmonia do seu acordo com Gentry, mas não era nada em comparação com o problema de explicar seu acordo com Kid e Afrika e o fato de haver 2 estranhos na fábrica. Não havia como discutir com Gentry. A energia era dele, pois era ele quem dava um jeito no departamento de fissão. Sem os passes mensais que Gentry fazia no console,
os movimentos rituais que mantinham o departamento convencido de que a fábrica ficava em outro lugar, algum lugar que pagava as suas contas, não haveria eletricidade. E Gentry, de qualquer jeito, era tão estranho, pensou, sentindo seus joelhos estalarem ao se erguer e tirar a unidade de controle do juiz do bolso de sua jaqueta. Gentry estava convencido de que o ciberespaço tinha uma forma geral e total. Não que fosse a ideia mais estranha que Slick já havia encontrado, mas Gentry tinha esta convicção obsessiva de que a forma era completamente importante. A apreensão da forma era o santo graal de Gentry. Uma vez, Slick tinha assistido a uma sequência Steam da Net Knowledge sobre que forma tinha o universo. Slick pensou que, se o universo era tudo que existia, então como teria uma forma? Se tivesse uma forma, precisava haver alguma coisa em volta na qual ele pudesse ter essa forma, não? E se esta coisa era uma coisa, então não seria parte do universo também? Este era o tipo de discussão em que você não queria se meter com Gentry, porque o cara daria um nó na sua cabeça. Em todo caso, Slick não pensava que o ciberespaço tinha algo a ver com o universo. Era apenas um meio de representar dados. O departamento de fissão sempre pareceu uma grande pirâmide asteca vermelha, mas não precisava. Se o DF quisesse, poderia se parecer com qualquer outra coisa. Grandes empresas tinham copyright sobre como suas coisas se pareciam. Então, como alguém podia pensar que toda a Matrix tinha uma forma em particular? E por que isso deveria significar alguma coisa, mesmo que tivesse? Apertou o botão de força da unidade. O juiz, a 10 metros dali, zombiu e tremeu. Slick e Henry odiava o juiz. Era o que o pessoal de arte nunca entendia. Isso não significava que não tivesse tido prazer em construir aquela coisa, colocar o juiz no mundo, onde poderia vê-lo e cuidar dele, e finalmente, de certa forma, ficar livre da ideia dele. Mas isso certamente não era o mesmo que gostar dele. Com cerca de 4 metros de altura, 2 metros de ombro a ombro, sem cabeça, o juiz se erguia, trêmulo, em sua carapaça remendada, uma cor específica de ferrugem, como as hastes de um velho carrinho de mão, polidas pela fricção de milhares de mãos. Tinha descoberto um jeito de conseguir aquela textura com produtos químicos e abrasivos. Foi algo que usou em quase todo o juiz. As peças mais antigas, pelo menos, as que tinham sido recolhidas do lixo, não os dentes frios das lâminas circulares ou as superfícies espelhadas das juntas, mas o resto do juiz era daquela cor, aquele acabamento, como uma ferramenta muito velha, ainda em uso diário. Mexeu nos controles do joystick e o juiz deu um passo à frente, depois outro. Os giroscópios estavam trabalhando perfeitamente. Mesmo sem um braço, a coisa movia-se com uma dignidade terrível, plantando seu pé gigante com firmeza. Slick sorriu na escuridão da fábrica enquanto o juiz andava pesadamente em sua direção. 2, 2. Podia se lembrar de cada passo da construção do juiz, se quisesse, e às vezes fazia isso, só pelo conforto de poder fazê-lo. Não conseguia lembrar-se de quando não tinha sido capaz de lembrar, mas, algumas vezes, quase podia. Era por isso que tinha construído o juiz, porque tinha feito alguma coisa, nada muito grave, mas foi pego no flagra, 2 vezes, e depois julgado por isso, e sentenciado. E então a sentença foi cumprida e ele não podia se lembrar de nada, nada além de um intervalo de 5 minutos de cada vez. Roubar carros. Roubar carros de gente rica. Eles faziam questão de que você se lembrasse do que fizera. Manejando o joystick, fez com que o juiz virasse e caminhasse para o outro cômodo, ao longo de um corredor, entre filas de blocos de concreto manchados pela umidade que, um dia, sustentaram tornos mecânicos e soldadores. Bem alto, na escuridão, entre as vigas empoeiradas, estavam suspensas instalações desativadas de luz fluorescente, onde os pássaros às vezes faziam seus ninhos. Corsaco, era assim que chamavam, alguma coisa que fizeram aos seus neurônios para que as memórias de curto prazo não se fixassem. Então, o tempo de pena a ser cumprido era um tempo perdido, mas soube depois que não faziam mais isso, pelo menos não para roubo de automóvel. As pessoas que não passaram pela coisa pensavam que era fácil, como ir para a cadeia e depois ter tudo apagado, mas não era bem assim. Quando saiu? Quando terminou? 3 anos encadeados numa cadeia oscilante longa e vaga de medo e confusão, medida em intervalos de 5 minutos, e não era dos intervalos que você se lembrava, mas das transições. Quando isso terminou, ele precisava construir a bruxa, o triturador, depois os investigadores e agora, finalmente, o juiz. Enquanto guiava o juiz pela rampa de concreto até a sala onde os outros aguardavam, ouviu Gentry acelerando o motor na planície de Dog Solitude. Gentry se sentia desconfortável com as pessoas, pensou Slick, enquanto subia as escadas, mas na verdade era uma via de mão dupla. Estranhos podiam sentir a forma queimando atrás dos olhos de Gentry. Sua fixação se revelava em tudo o que fazia. Slick não tinha ideia de como ele se virava em suas viagens para o Sravu. Talvez lidasse apenas com gente tão intensa quanto ele,
solitários nos limites indentados dos mercados de drogas e software. Aparentemente, não se importava nem um pouco com sexo, a tal ponto que Slick não tinha ideia de qual seria o barato dele, se algum dia pensasse no assunto. Sexo era a grande desvantagem de solitude, ao menos para Slick, particularmente no inverno. No verão, às vezes podia encontrar uma garota numa daquelas pequenas cidades corroídas. Foi por conta disso que tinha ido a Atlantic City daquela vez e ficado em dívida com o Kid. Nos últimos tempos, dizia a si mesmo que a melhor solução era apenas concentrar-se no trabalho, mas subindo as escadas bombas de metal em direção à passarela que conduzia ao espaço de Gentry, ficou imaginando como seria Cherry Chesterfield debaixo de todas aquelas jaquetas. Pensou em suas mãos, como eram limpas e rápidas, mas isso fez com que visse o rosto inconsciente do homem na maca, o tubo alimentando-o pela narina esquerda. Cherry umedecendo com um lenço suas bochechas afundadas, estremeceu. Ei, Gentry, falou alto, em meio à estrutura de ferro vazada da fábrica. Estou subindo. 3 coisas em Gentry não eram aguçadas, finas e firmes: seus olhos, seus lábios, seu cabelo. Seus olhos eram grandes e claros, acinzentados ou azuis, dependendo da luz. Seus lábios eram cheios e flexíveis. Seu cabelo era penteado para trás, num rabo de cavalo desfiado e loiro que se agitava quando caminhava. Sua magreza não era como o corpo esquálido de Bard, resultado de uma dieta pobre e nervos ruins. Gentry apenas era estreito, os músculos definidos e rígidos, sem gordura. Vestia-se de forma fina e firme. Também, couro preto enfeitado com contas brilhantes negras, um estilo de que Slick se lembrava de seus tempos no Deacon Blues. Aquelas contas negras, além de outras coisas, faziam Slick achar que ele tinha uns 30 anos. O próprio Slick estava perto disso. Gentry encarou Slick quando este entrou pela porta, ofuscado por 10 lâmpadas de 100 watts, deixando claro para Slick que ele era outro obstáculo se erguendo entre Gentry e a forma. Estava colocando um par de mochilas da motocicleta sobre a longa mesa de aço. Pareciam pesadas. Ao chegar a Dog Solitude, Slick tinha cortado as folhas de zinco, instalado escoras onde era necessário, fechado os buracos com folhas de plástico duro, vendado as claraboias resultantes com silicone. Depois, Gentry veio com uma máscara e uma pistola de tinta e 20 galões de látex branco. Não limpou nem tirou o pó de nada. Só jogou uma grossa camada sobre toda a crosta de sujeira e merda de pombo seca, meio que colando tudo junto e pintando novamente por cima, até que ficasse razoavelmente branco. Pintou tudo menos as claraboias, então Slick começou a içar equipamento que estava no chão da fábrica. Um carregamento de computadores, consoles de ciberespaço, uma mesa de projeção holográfica velha e enorme que quase quebrou o guindaste, geradores de efeito, dúzias de caixas de plástico corrugado cheias de arquivos que Gentry acumulou em sua busca pela forma, centenas de metros de cabos óticos em bobinas novas de plástico reluzente que faziam Slick pensar em roubo industrial. E livros velhos com capas feitas de tecido colado sobre papelão. Slick não sabia o quanto eram pesados. Tinham um cheiro triste, os livros velhos. Você está puxando uns amperes a mais desde que eu parti, disse Gentry, abrindo a primeira das 2 mochilas. No seu quarto. Arrumou um aquecedor novo. Começou a fuçar apressadamente o conteúdo da mochila, como se procurasse por algo de que precisava mas que havia perdido. Não era nada disso, contudo, e Slick sabia, era ter de receber alguém, mesmo alguém conhecido, inesperadamente, em seu espaço. Tenho que aquecer a área de armazenamento também. Muito frio para trabalhar, se não fizer isso. Ou não, disse Gentry, olhando para cima repentinamente, a coisa no seu quarto não é um aquecedor. A amperagem está errada. Slick deu um sorriso forçado, com a ideia de que aquilo faria Gentry pensar que ele era estúpido e facilmente intimidável. É o quê, Slick? Não é um aquecedor. Gentry fechou a bolsa bruscamente. Você me diz o que é, ou eu corto a sua energia. Sabe, Gentry, se eu não estivesse por aqui, você teria bem menos tempo para as coisas. Slick ergueu a sobrancelha sugestivamente em direção à enorme mesa de projeção. O fato é o seguinte, tem 2 pessoas aqui comigo. Viu Gentry endurecer, os olhos claros se abrirem. Mas você não verá nenhuma delas, não vai ouvi-las, nada. Oh não, disse Gentry, sua voz presa, enquanto dava a volta pelo canto da mesa. Por que você vai tirá-las daqui? Não vai? 2 semanas no máximo, Gentry. Fora. Agora. O rosto de Gentry estava a centímetros do seu e Slick sentiu o hálito azedo da exaustão. Ou você sai com eles. Slick era 10 quilos mais pesado que Gentry. A maior parte eram músculos, mas isso nunca intimidava Gentry. Ele parecia não saber, ou não se importar, que pudesse se machucar. Era bem intimidante, de certa forma. Gentry já tinha dado um tapa nele, uma vez, forte, no rosto, e Slick tinha olhado para baixo, para a grande chave inglesa de cromo molibdênio em suas mãos, e sentido um estranho constrangimento. Gentry estava teso,
começando a tremer. Slick tinha quase certeza de que Gentry não dormia quando ia para Boston ou Nova York. Também dormia bem pouco na fábrica. Voltava pilhado e o primeiro dia era sempre o pior. Olha, disse Slick, como alguém que estivesse falando com uma criança prestes a chorar, e pegou o pacote no seu bolso, o suborno do Kid Africa. Ergueu o envelope de plástico para Gentry ver, dermas azuis, pílulas rosas, ópio que parecia um monte de merda embalada em celofane vermelho, cristais de vis no formato de tablets amarelos gordos, inaladores de plástico com o nome do fabricante japonês raspado com uma faca. Do Africa, disse Slick, sacudindo o pacote. África. Gentry olhou para o pacote, para Slick, para o pacote novamente. Da África. Onde o Kid Africa. Você não conhece. Deixou isto para você. Por quê? Porque ele precisa que eu ature esses amigos dele aqui por um tempo. Devo um favor pro cara, Gentry. Expliquei que você não gosta de ter ninguém por perto. Que isso te atrapalha. Então, mentiu. Ele disse que queria deixar uma coisinha para você, para compensar o incômodo. Gentry pegou o pacote e passou o dedo ao longo do lacre, abrindo, tirou o ópio e devolveu a Slick. Não vou precisar disso. Pegou um dos dermas azuis, tirando a cobertura do adesivo, e colocou-o cuidadosamente na parte interna de seu pulso. Slick ficou lá, amassando o ópio entre seu dedão e o indicador, o celofane fazendo barulho, enquanto Gentry caminhava de volta para a longa mesa e abria a mochila. Tirou um novo par de luvas de couro pretas. Acho que será melhor eu ir lá conhecer seus hóspedes, Slick. Hein? Slick piscou, atônito. Mas, você não precisa, quero dizer, não seria. Não, disse Gentry, arrumando sua gola. Faço questão. Descendo as escadas, Slick lembrou-se do ópio e jogou-o por cima do corrimão, no escuro. Odiava drogas. Jerry. Sentiu-se um idiota, com Gentry observando-o bater em sua própria porta. Sem resposta. Abriu. Meia luz. Viu como ela havia feito um quebra-luz para uma das lâmpadas, um cone de papel amarelado de fax amarrado com um arame. Tinha removido as outras duas lâmpadas. Ela não estava lá. A maca permanecia no mesmo lugar, seu ocupante embrulhado no saco de nylon azul. Está devorando o cara, pensou Slick, enquanto olhava a superestrutura do equipamento de suporte, os tubos, os sacos de fluidos. Não, disse a si mesmo, está mantendo o cara vivo, como em um hospital. Mas a impressão foi morrendo aos poucos, e se estivesse drenando até secar? Lembrou-se do papo de Bard sobre vampiros. Bem, disse Gentry, passando por ele e parando no pé da maca. Você tem amigos estranhos, Slick e Henry. Gentry caminhou ao redor da maca, mantendo 1 metro de distância segura entre seus tornozelos e a figura imobilizada. Gentry, você tem certeza de que não quer voltar lá para cima? Feliz, querida? Ed perguntou, chegando por trás e colocando as mãos sobre seus ombros. Tem chuveiros por aqui? Prior riu. Ela se soltou das mãos de Ed e levou sua bolsa para dentro do banheiro. Fechou e trancou a porta. Ouviu Prior rir novamente e Ed retomar sua conversa sobre seus esquemas. Sentou-se na privada, abriu a bolsa e procurou a frasqueira onde guardava o vis. Ainda tinha 4 cristais de sobra. Parecia suficiente, 3 bastavam, mas quando sobravam apenas 2, ela começava a procurar mais. Ela não curtia muito os jumpers, não todos os dias, ao menos, exceto que recentemente tinha entrado nessa, mas só porque a Flórida era enlouquecedora. Agora podia começar a diminuir a dose, decidiu, enquanto tirava um cristal do frasco. Parecia um doce duro e amarelo. Tinha que esmagá-lo, depois triturá-lo entre 2 grades de nylon. Quando fazia isso, a droga exalava um cheiro parecido com o de hospitais. Os 2 haviam saído quando ela terminou o banho. Ficou lá dentro até encher o saco, o que levou um longo tempo. Na Flórida, geralmente usava chuveiros de piscinas públicas ou rodoviárias, os que funcionavam com uma moeda. Pensou que havia alguma coisa ligada àquele ali que media os litros e colocava na conta. Era assim que funcionava no Holiday Inn. Havia um grande filtro branco acima do chuveiro de plástico e um adesivo na parede de azulejos, com um olho e uma lágrima. Significava que era ok tomar uma chuveirada, mas não era para deixar entrar água nos olhos, como se fosse água de piscina. Havia um conjunto de tubos cromados no azulejo, e, quando se apertava o botão sob cada um deles, saía shampoo, gel para banho, sabonete líquido, óleo de banho. Ao fazer isso, um pequeno ponto vermelho acendia ao lado do botão, significando que seria cobrado em sua conta. Na conta de Prior. Estava feliz por eles terem saído, porque gostava de ficar sozinha e alta e limpa. Raramente ficava sozinha, exceto na rua, e aí era diferente. Seus pés úmidos deixaram marcas sobre o carpete bege, quando caminhou em direção à janela. Estava enrolada numa grande toalha que combinava com a cama e com o carpete e tinha uma palavra gravada num canto, provavelmente o nome do hotel. Havia um prédio de estilo antigo a uma quadra de distância,
e os cantos de seu topo escalonado tinham sido esculpidos para formar um tipo de montanha, com rochas e grama, além de uma cascata que caía e batia nas rochas e depois caía novamente. Ela sorriu. Por que alguém se daria ao trabalho de fazer aquilo? Nuvens de vapor saíam da água, onde ela batia. Não poderia apenas cair na rua, contudo, pensou, porque custaria muito caro. Deduziu que bombeavam a água de volta e usavam-na novamente, num círculo fechado. Algo cinza moveu sua cabeça por lá, balançou os chifres anelados como se estivesse olhando para ela. Deu um passo para trás no carpete e piscou. Era como um carneiro, mas tinha que ser um autômato, um holograma ou algo assim. Ele sacudiu a cabeça e começou a comer a grama. Mona riu. Podia sentir o vis no tendão de Aquiles e entre suas escápulas, um formigamento gelado e agudo, e o cheiro de hospital no fundo de sua garganta. Tinha ficado com medo antes, mas não estava assustada agora. Prior tinha um sorriso maldoso, mas ele era apenas um jogador, apenas um cara fazendo o jogo de alguém. Se tivesse dinheiro, seria de outra pessoa. E ela não tinha mais medo de Ed, era quase como se estivesse com medo por ele, porque podia ver o que os outros pensavam dele. Bem, pensou, não importava, não iria mais criar bagres em Cleveland e ninguém a levaria de volta para a Flórida. Lembrou-se do fogão a álcool, as manhãs frias de inverno, o velho curvado em seu casacão cinza. No inverno, ele colocava uma segunda camada de plástico sobre as janelas. O fogão bastava para aquecer o lugar, então, porque as paredes eram cobertas por camadas de espuma rígida e compensado por cima. Nos lugares onde a espuma aparecia era possível furá-la com o dedo, fazer buracos. Se ele a pegasse fazendo aquilo, gritava. Manter os peixes aquecidos no tempo frio era mais trabalhoso. Tinha que bombear água para o teto, onde as placas solares estavam, dentro dos tubos de plástico transparente. Mas a matéria orgânica apodrecendo nas bordas dos tanques também ajudava. Subia vapor quando se pegava um peixe com a rede. Ele trocava os peixes por outros tipos de alimento, por coisas que as pessoas produziam, álcool para o fogão e para beber, grãos de café, lixo que os peixes comiam. Não era o pai dela, e tinha dito aquilo várias vezes, quando chegavam a conversar. Às vezes ainda se perguntava se talvez ele fosse. Quando lhe perguntou pela primeira vez quantos anos ela tinha, ele disse 6, então ela passou a contar a partir disso. Ouviu a porta abrir atrás dela e virou-se. Prior estava lá, o cartão de plástico dourado em sua mão, a barba aberta para mostrar o sorriso. Mona, disse ele, entrando, este é Gerald. Alto, chinês, terno cinza, cabelo grisalho. Gerald sorriu gentilmente, passou por Prior e foi direto para o móvel com gavetas em frente ao pé da cama. Colocou uma valise preta sobre o móvel e abriu-a. Gerald é um amigo, ele é médico. Precisa dar uma olhada em você. Mona, disse Gerald, tirando alguma coisa da valise. Quantos anos você tem? Ela tem 16, disse Prior. Certo, Mona. 16, disse Gerald. A coisa em suas mãos era como um par de óculos de proteção pretos, com protuberâncias e fios. Você está pegando um pouco pesado, não? Olhou para Prior. Prior sorriu. Está faltando o quê? Uns 10 anos. Oh, não tanto, disse Prior. Não estamos buscando a perfeição. Gerald olhou para ela. E nem vai conseguir. Prendeu os óculos sobre as orelhas e apertou alguma coisa. Uma luz veio por trás da lente direita. Mas a graus de aproximação. A luz oscilou na direção dela. Está falando de cosmética, Gerald. Onde está Ed? Perguntou ela, enquanto Gerald se aproximava. Ou no bar. Devo chamá-lo. Prior pegou o fone, mas colocou-o de volta sem usá-lo. O que é isto? Afastando-se de Gerald. Um exame médico, disse Gerald. Não vai doer. Ele a tinha contra a janela, acima da toalha, suas escápulas pressionavam o vidro frio. Querem contratá-la e vão lhe pagar muito bem. Precisam se certificar de que você está com boa saúde. A luz bateu em seu olho esquerdo. Ela tomou algum estimulante, disse a Prior, num tom de voz diferente. Tente não piscar, Mona. A luz passou para o seu olho direito. O que é isto, Mona? Quanto você tomou? Vis. Desviando-se da luz. Pegou-a pelo queixo com seus dedos frios e realinhou a cabeça dela. Quanto? Um cristal. A luz se apagou. Sua face lisa estava muito próxima. Os óculos de proteção cheios de lentes e fendas, pequenas cavidades de malha metálica negra. Não há como julgar a pureza, disse ele. É realmente pura, disse ela, e deu uma risadinha. Gerald soltou o queixo dela e sorriu. Isso não será um problema, disse ele. Você poderia abrir a boca, por favor? A boca. Quero ver seus dentes. Ela olhou para Prior. Deu com sorte nesta, disse Gerald para Prior, quando ligou a luz para olhar sua boca. Condições muito boas e próximas da configuração-alvo. Amálgamas, obturações. Sabíamos que poderíamos contar com você, Gerald. Gerald tirou os óculos e olhou para Prior.
Voltou à valise preta e guardou os óculos. Teve sorte com os olhos, também. Muito próximos. Basta mudar o matiz. Tirou um envelope metálico da valise e abriu, colocando a luva cirúrgica na mão direita. Tire a toalha, Mona. Fique à vontade. Ela olhou para Prior, para Geraldi. Vocês querem ver meus papéis, os exames de sangue e todo o resto? Oh não, disse Geraldi. Está tudo bem. Ela olhou para a janela, esperando ver o carneiro, mas ele tinha desaparecido e o céu parecia bem mais escuro. Tirou a toalha, deixando-a cair sobre o chão, depois se deitou, virada para cima, na cama bege. Não era muito diferente daquilo que ela fazia por dinheiro, nem mesmo levava tanto tempo. Sentada no banheiro com a frasqueira aberta sobre os joelhos, esmagando outro cristal, decidiu que tinha o direito de estar furiosa. Primeiro, Ed cai fora sem ela, depois, Prior aparece com o médico esquisitão, então diz que Ed está dormindo em outro quarto. Lá na Flórida, ela bem que poderia aproveitar um tempo sem Ed, mas ali era diferente. Não queria estar ali sozinha e tinha ficado com medo de pedir uma chave para o Prior. O sacana tinha uma, contudo, então podia entrar a qualquer hora com seus amigos horripilantes. Que tipo de acordo era aquele? E o lance com a capa de chuva, de plástico, aquilo também a deixava puta da vida. Uma merda de uma capa de chuva de plástico descartável. Amassou o pó de vis entre as grades de nylon, socando-o cuidadosamente no inalador, expirou profundamente, colocou o bocal em seus lábios e disparou. A nuvem de poeira amarela envolveu as membranas de sua garganta. Provavelmente deve ter chegado um pouco até os pulmões. Tinha ouvido dizer que aquilo fazia mal. Não tinha planejado nada quando foi ao banheiro tomar a dose, mas, assim que a parte de trás do pescoço começou a formigar, ficou pensando sobre as ruas ao redor do hotel, sobre o que tinha visto no caminho até ali. Havia clubes, bares, lojas com roupas nas vitrines. Música. Música seria ótimo agora, isso e uma multidão. O jeito como é possível enlouquecer no meio de uma multidão, esquecer-se de si mesmo, apenas estar lá. A porta não estava trancada, ela sabia, já tinha testado. Iria se trancar atrás dela, contudo, e não tinha uma chave. Mas estava hospedada, então Prior provavelmente tinha registrado seu nome na recepção. Pensou em descer e pedir uma chave à mulher do balcão, porém se sentia mal com a ideia. Conhecia esse pessoal de uniforme atrás dos balcões, e o jeito que tem de olhar as pessoas. Não, decidiu. A melhor coisa era ficar no quarto e colocar, no Steam, os novos da Angie. 10 minutos depois, ela estava a caminho de uma porta lateral distante do vestíbulo principal, o vis cantando em sua cabeça. Estava chuviscando lá fora, talvez fosse condensação do domo. Tinha vestido a capa branca para ir até o vestíbulo, pensando que, no final das contas, talvez Prior soubesse o que estava fazendo, e agora estava feliz por estar com ela. Pegou umas folhas de fax em uma lixeira e segurou sobre a cabeça para manter seu cabelo seco. Não estava tão frio quanto antes, o que era outra coisa boa. Nenhuma de suas roupas novas era o que alguém chamaria de quentes. Olhando para cima e para baixo na avenida, decidindo qual caminho tomar, viu meia dúzia de fachadas de hotel praticamente idênticas, uma fila de tricitaxis, o brilho de pequenas lojas difuso pela chuva. E pessoas, muitas delas, como no centro de Cleveland, mas todos bem vestidos e todos se movendo como se estivessem no controle de tudo, todos com algum lugar para ir. Apenas siga o movimento, pensou, o vis dando-lhe uma segunda onda que a levou para a correnteza de pessoas bonitas, sem ter que pensar sobre isso. Batendo os calcanhares em seus sapatos novos, segurando o fax sobre sua cabeça até que percebeu, mais sorte, que a chuva havia parado. Ela não teria se importado em dar uma olhadinha nas vitrines, enquanto a multidão passava por ela, mas o fluxo lhe dava prazer e ninguém mais estava parando. Contentou-se com relances de cada vitrine. As roupas eram como as roupas no Steam, e algumas delas tinham estilos que nunca havia visto antes. Eu deveria ter estado aqui, pensou, deveria ter estado aqui este tempo todo. Não numa criação de bagres, não em Cleveland, não na Flórida. É um lugar real. Qualquer um pode chegar aqui, você não tem que chegar aqui por meio de um Steam. O fato era que ela nunca tinha visto esta parte em um Steam, a parte das pessoas comuns. Esta não era a parte de uma estrela como Angie. Angie estaria longe, em castelos altos com outras estrelas de Steam, não aqui embaixo. Mas Deus, como era bonito, a noite tão brilhante, a multidão se agitando ao redor dela, diante de todas as coisas boas que você teria se, ao menos, tivesse sorte. Ed não gostava daquilo. De qualquer modo, ele sempre dizia como era uma merda, muito movimentado, aluguel muito alto, muita polícia, competição demais. Não que ele tivesse hesitado sequer 2 segundos quando o Prior fez a proposta, lembrou. E, de qualquer maneira, ela tinha suas próprias ideias sobre por que Ed falava tão mal daquele lugar. Foi aqui que ele estragou tudo, pensou, fez alguma merda bem grande, deu uma de Wilson.
Ou ele não queria se lembrar disso, ou haveria pessoas que, certamente, o lembrariam se voltasse. Estava presente no jeito irritado com que falava daquele lugar, do mesmo jeito com que falaria de qualquer um que dissesse que suas armações não dariam certo. O novo colega, tão esperto na primeira noite, era apenas um bobalhão na noite seguinte, estúpido, sem visão. Passando por uma grande loja exibindo um equipamento de Steam fantástico na vitrine, todo preto e fino, apresentado por um maravilhoso holograma de Ange, que observava todos os passantes com seu sorriso meio triste. Rainha da noite, isso aí. O rio de pessoas correu para um tipo de praça em círculo, um lugar onde 4 ruas se encontravam e rodeavam uma fonte. E porque Mona não estava realmente indo para nenhum lugar específico, foi parar lá, pois as pessoas ao seu redor se dispersaram em direções diferentes, sem parar. Bem, havia pessoas no círculo também, algumas delas sentadas no concreto com rachaduras que margeava a fonte. Havia uma estátua no centro, mármore, desgastada e lisa. Era um bebê montado num peixe, um golfinho. Parecia que a boca do golfinho espirraria água se o chafariz estivesse funcionando, mas não estava. Por sobre as cabeças das pessoas sentadas, conseguia ver papel de fax enrugado e encharcado e copos de isopor branco na água. Depois pareceu que a multidão se fundiu atrás dela, uma parede curvada de corpos em movimento e os 3 que estavam à sua frente, à beira da fonte, saltaram como uma gravura. Uma garota gorda com cabelo pintado de preto, a boca entreaberta como se fosse sempre assim, os seios saltando para fora de um corcelete de borracha vermelha. Uma loira com um rosto comprido e um traço azul fino de batom, a mão como a garra de um pássaro segurando um cigarro. Um homem com braços recobertos de óleo expostos ao frio. Músculos enxertados protuberantes como rocha debaixo de bronzeado sintético e tatuagens de prisão. Ei, sua vagabunda, gritou a garota gorda, meio que se divertindo. Você não acha que vai faturar umzinho neste pedaço, não é? A loira olhou para Mona com seus olhos cansados e deu um sorriso murcho para ela. Um sorriso do tipo não é culpa minha. Depois olhou para o outro lado. O cafetão pulou do seu lugar como alguma coisa impulsionada por molas, mas Mona já estava se movendo, tendo entendido a expressão da loira. O homem pegou-a pelo braço, mas a costura da capa de chuva cedeu e ela se acotovelou de volta para dentro da multidão. O Viz tomou o controle e a próxima coisa de que se deu conta foi de que estava a cerca de um quarteirão dali, apoiada em um poste de metal, tossindo e hiperventilando. Àquela altura, o Viz tinha virado do avesso, como fazia às vezes, e tudo era horrível. Os rostos na multidão pareciam tensos e famintos, como se todos tivessem suas tarefas pessoais desesperadas para dar conta e a luz das vitrines das lojas era fria e maligna, e todas as coisas atrás do vidro estavam lá apenas para dizer a ela que não poderia tê-las. Havia uma voz em algum lugar, uma voz de criança brava juntando obscenidades numa infindável corrente sem propósito. Quando se deu conta de quem era, parou com isso. Seu braço esquerdo estava frio. Olhou para baixo e viu que a manga tinha desaparecido, a costura lateral aberta até a cintura. Tirou o casaco e enrolou-o sobre os ombros como uma capa. Talvez isso a tornasse mais difícil de notar. Apoiou suas costas contra o poste enquanto o Viz rolava por cima dela numa onda de adrenalina tardia. Seus joelhos começaram a ceder e pensou que iria desmaiar, mas então o Viz fez uma das suas e ela estava agachada na luz do pôr do sol de verão no pátio do velho. A terra cinzenta e arenosa riscada com as linhas de um jogo que a tinha entretido, mas agora estava apenas acocorada lá, largada, olhando para além dos volumosos tanques, para onde vagalumes pulsavam num arbusto de amora sobre um velho chassis retorcido. Atrás dela havia luz vinda da casa e podia sentir o cheiro do pão de milho sendo assado e do café que ele fervia e requentava várias vezes lá dentro, até que uma colher pudesse se sustentar dentro dele, dizia ele, e ele estaria lá lendo um de seus livros, folhas marrons quebradiças, nunca uma página com um canto, ele os mantinha em sacos de plástico esgarçados, às vezes, se transformavam em pó em suas mãos, mas se encontrasse alguma coisa que queria guardar, tirava uma copiadora de bolso da gaveta, encaixava as pilhas e passava na página. Ela gostava de ver as cópias saírem, novinhas, com seu cheiro especial que sumia com o tempo, mas ele nunca a deixava usar a copiadora. Às vezes ele lia em voz alta, uma certa hesitação na voz, como alguém tentando tocar um instrumento depois de um longo tempo sem praticar. Não eram histórias o que ele lia, não do tipo que tinha um final ou uma piada. Eram como janelas para algo muito estranho. Ele nunca tentava explicar nada daquilo, provavelmente nem ele entendia. Talvez ninguém entendesse. Então a rua voltou, dura e brilhante. Ela esfregou os olhos e tossiu. Capítulo 12. Antártica começa aqui. Já estou pronta, disse Piper Hill, olhos fechados, sentada no carpete numa vaga aproximação da posição de lótus. Toque a colcha com sua mão esquerda. 8 cabos finos saíam dos soquetes atrás das orelhas de Piper,
encaixando-se no instrumento que estava atravessado sobre suas coxas bronzeadas. Angie, enrolada no roupão branco, encarou a técnica loira do canto da cama, a unidade de teste preta cobrindo sua testa como uma venda erguida. Seguiu as instruções, correndo as pontas dos dedos levemente através da seda e do linho cruz da colcha da cama. Bom, disse Piper, mais para ela mesma do que para Angie, tocando alguma coisa no painel. De novo. Angie sentiu o tecido engrossar sob seus dedos. De novo. Outro ajuste. Podia distinguir as fibras individualmente agora, separar a seda do linho. De novo. Seus nervos gritavam enquanto as pontas esfoladas de seus dedos arranhavam palha de aço, vidro moído. Ótimo, disse Piper, abrindo seus olhos azuis. Tirou um frasquinho de marfim da manga de seu kimono, retirou a rolha, passou o frasco para Angie. Fechando os olhos, Angie aspirou cautelosamente. Nada. De novo. Algo floral. Violetas. De novo. Sua cabeça foi inundada por um odor nauseante de estufa. Olfato ok, disse Piper, enquanto o cheiro sufocante desaparecia. Não notei. Abriu os olhos. Piper estava oferecendo para ela um pequeno disco de papel branco. Contanto que não seja peixe, disse Angie, lambendo a ponta do dedo. Tocou o pedaço de papel, ergueu o dedo em direção à língua. Um dos testes de Piper tinha feito Angie ficar longe de frutos do mar por um mês. Não é peixe, disse Piper, sorrindo. Mantinha o cabelo curto, um capacete pequeno e conciso, que acentuava o brilho do grafite dos soquetes inseridos atrás de cada orelha. Joana Dark de Silício, disse Porfiri, e a verdadeira paixão de Piper parecia ser seu trabalho. Era a técnica pessoal de Angie, reconhecida como a melhor da net. Caramelo. Quem mais está aqui? Piper? E tendo terminado o Usher, Piper estava fechando seu equipamento numa valise de nylon. Angie tinha ouvido um helicóptero chegar uma hora antes, havia ouvido risadas, passos no terraço, enquanto o sonho retrocedia. Tinha abandonado sua tentativa usual de inventariar seu sonho, se é que podia chamar aquilo de sono, as memórias dos outros entrando, preenchendo-a, depois se esvaindo para níveis que não podia alcançar, deixando essas imagens residuais. Raebel, disse Piper, Lomas, Ickman, NG, Porfiri, o Pope. Robin. Não. Continuidade, disse ela, no chuveiro. Bom dia, Angie. O toroide de Freeside. Quem é o dono? O toroide foi rebatizado de Mustique II pelos novos donos, Juliana Group e Caribana Orbital. Quem era o dono quando Tali gravou lá? Tessera Shoal S.A. Quero saber mais sobre a Tessera Shoal. Antártica começa aqui. Ela olhou fixamente, através do vapor, para o círculo branco do alto-falante. O que você disse? Antártica começa aqui é um vídeo-análise em 2 horas da família Tessera Shoal, dirigido por Hans Becker, Angie. Você tem. Claro. David Pope acessou-o recentemente. Ficou bastante impressionado. Mesmo. E quando foi isso? Na última segunda-feira. Vou assistir hoje à noite. Então. Feito. Isso é tudo. Sim. Tchau, Angie. David Pope. Seu diretor. Porfiri disse que Robin estava contando às pessoas que ela ouvia vozes. Será que tinha falado com o Pope? Tocou o painel de cerâmica. O jato ficou mais quente. Porque Pope estava interessado na Tessera Shoal. Tocou o painel novamente e ficou sem fôlego debaixo de agulhas de uma água repentinamente gelada. De dentro para fora, de fora para dentro, as formas daquela outra paisagem chegavam cedo, cedo demais. Porfiri estava postado perto da janela quando ela entrou na sala, um guerreiro masai num sarong de couro e crepe de seda negros, com enchimento nos ombros, e um sarong de couro preto. Os outros comemoraram quando a viram e Porfiri virou-se, sorrindo. Pegou-nos de surpresa, disse Rick Raebel, espalhado no sofá claro. Ele cuidava de efeitos e edição. Hilton achou que você iria querer mais tempo de folga. Nos trouxeram de toda parte, querida, complementou Kelly Ickman. Eu estava em Bremen e o Pope estava literalmente em órbita, em total modo artístico. Não é, David? Ele olhou para o diretor, buscando uma confirmação. Pope, que estava sentado numa das cadeiras Luís XVI virada de costas, seus braços cruzados no topo frágil da cadeira, deu um sorriso cansado, o cabelo escuro pendendo sobre seu rosto magro. Quando a agenda de Angie permitia, Pope fazia documentários para Net Knowledge. Logo depois de assinar com a Net, Angie participará anonimamente de uma das peças de arte minimalistas de Pope, um passeio interminável através de dunas de cetim rosa e manchado, sob um céu de aço ornamentado. 3 meses depois, com sua carreira em plena ascensão, uma versão pirata da fita tornou-se um clássico underground. Karen Lomas, que fazia os retoques de Angie, sorriu da cadeira à esquerda de Pope. À sua direita, Kelly Ickman, figurino, sentada no chão claro ao lado de Brian N.G., o contínuo e aprendiz de Piper. Bem, disse Angie, estou de volta. Sinto muito ter deixado todos esperando,
mas era algo que tinha de ser feito. Houve um silêncio. Pequenos estalidos das cadeiras douradas. Brian N.G. tossiu. Estamos felizes por você estar de volta, disse Piper, vindo da cozinha com uma xícara de café em cada mão. Comemoraram novamente, mais retraídos desta vez, depois riram. Onde está Robin? Perguntou Angie. O Mr. Lanier está em Londres. Disse Porfiri, as mãos nos quadris envoltos em couro. Deve chegar dentro em pouco, disse Pope secamente, levantando-se e aceitando um café de Piper. O que você estava fazendo em órbita, David? Perguntou Angie, pegando a outra xícara. Caçando solitários. Solidão. Solitários. Eremitas. Angie, disse Hickman, intrometendo-se. Você precisa ver a roupa de festa de cetim que Devik mandou semana passada. E tenho todos os modelos da coleção de praia de Nakamura. Sim, Kelly, mas... Pope, contudo, já tinha se virado para conversar com Raebel. Ei! Disse Hickman, irradiando entusiasmo. Vamos lá. Vamos experimentar. Pope passou a maior parte do dia com Piper, Karen Lomas e Raebel, discutindo os resultados do Usher e os intermináveis pormenores do que eles chamavam de reinserção de Angie. Depois do almoço, Brian N.G. foi com ela ao exame físico, realizado numa clínica particular, num prédio espelhado em Beverly Boulevard. Durante a espera, muito breve, na área de recepção branca e cheia de plantas, certamente uma espécie de ritual, como se uma consulta médica que não envolvesse espera parecesse incompleta, sem autenticidade, Angie se pegou questionando, como tinha feito muitas vezes antes, porque o misterioso legado de seu pai, os veves que tinha desenhado em sua cabeça, nunca haviam sido detectados nesta ou em qualquer outra clínica. Seu pai, Christopher Mitchell, tinha liderado o projeto Hibridoma, que havia conferido a Mouse Biolabs um verdadeiro monopólio na produção dos primeiros biochips. Turner, o homem que havia levado Angie para Nova York, tinha dado a ela uma espécie de dossiê sobre seu pai, um Biosoft compilado por uma inteligência artificial de segurança da Mouse. Ela acessou o dossiê 4 vezes ao longo de 4 ou 5 anos. Finalmente, numa noite de muita bebedeira na Grécia, atirou-o no mar, da balaustrada do iate de um industrial irlandês, após uma discussão com Bob. Não se lembrava mais do motivo da briga, mas se lembrava muito bem da sensação mista de perda e de alívio quando o pequeno pedaço de memória bateu na água. Talvez seu pai houvesse projetado seu trabalho artesanal de modo que ficasse invisível às varreduras dos neurotécnicos. Bob tinha a sua própria teoria, uma que ela suspeitava estar mais próxima da verdade. Talvez Legba, o Loa que Belvior dizia ter um acesso praticamente ilimitado à matrix do ciberespaço, pudesse alterar o fluxo de dados enquanto era coletado pelos scanners, tornando os veves transparentes. Legba tinha, afinal, orquestrado sua estreia na indústria e a ascensão subsequente que a levou a eclipsar a carreira de 15 anos de Tali Isham como uma mega-estrela da net. Contudo, já fazia tanto tempo desde que o Loa a tinha cavalgado, e agora, Brigitte dissera, os veves tinham sido redesenhados. Hilton fez com que a continuidade preparasse uma matéria para você hoje, disse-lhe NG, enquanto ela esperava. Sua declaração pública sobre a decisão de ir para a Jamaica, enaltecendo os métodos da clínica, falando sobre o perigo das drogas, seu entusiasmo renovado pelo trabalho, gratidão pelos seus fãs, imagens de arquivo da casa em Malibu. A continuidade era capaz de gerar imagens de vídeo de Angie, animá-las com padrões compilados a partir de seus teens. Assistir aquilo levava a uma leve vertigem, não completamente desagradável, uma das raras vezes em que ela foi capaz de compreender diretamente a sua fama. Uma campainha soou por trás das plantas. Retornando da cidade, ela encontrou um buffet contratado que estava preparando um churrasco no terraço. Deitou-se no sofá, debaixo do valmier, e ouviu o barulho do mar. Da cozinha, podia escutar Piper explicando os resultados do exame físico para Pope. Não havia necessidade, na verdade, ela tinha recebido o atestado de saúde mais limpo possível, mas tanto Pope quanto Piper gostavam de detalhes. Quando Piper e Raebel colocaram agasalhos e saíram para o terraço, onde permaneceram aquecendo as mãos sobre o carvão, Angie se encontrou sozinha na sala, com o diretor. Você ia me contar, David, o que você estava fazendo lá em cima, em órbita, procurando por eremitas convictos. Ou passou a mão pelos cabelos ondulados. Tem a ver com algo que eu queria fazer ano passado, com comunidades voluntárias na África. O problema foi que, quando cheguei lá em cima, aprendi que qualquer um que vai tão longe, que verdadeiramente vive sozinho em órbita, em geral, quer permanecer assim. Você estava gravando, sozinho. Entrevistas. Oh não. Queria encontrar pessoas como aquelas e convencê-las a gravar segmentos próprios. Conseguiu. Oh não. Ouvi algumas histórias, contudo. Histórias ótimas. Um piloto de rebocador alega que havia crianças selvagens vivendo numa fábrica de remédios japonesa abandonada. Há todo um novo conjunto de relatos apócrifos por lá, na verdade, navios fantasmas, cidades perdidas.
Há um patos, uma qualidade única nisso, pensando bem. Quero dizer, cada pequeno pedaço está preso em órbita. Tudo aquilo foi feito pelo homem, conhecido, apropriado, mapeado. É como observar mitos se desenvolverem em um estacionamento. Mas creio que as pessoas precisam disso, não é? Sim, disse ela, pensando em Legba, em Maman Brigitte, as 1000 velas. O que eu queria mesmo, disse ele, era ter conseguido chegar a Lady Jane. Uma história tão fantástica. Gótico puro. Lady Jane. Tessier Achool. A família dela construiu o toroide de Freeside. Pioneiros na alta órbita. A continuidade tem um vídeo maravilhoso. Dizem que ela matou o pai. É a última da linhagem. O dinheiro terminou anos atrás. Ela vendeu tudo, fez com que cortassem o lugar onde morava da ponta do eixo do fuso e o rebocassem para uma nova órbita. Ela se sentou no sofá, os joelhos unidos, os dedos presos ao redor deles. O suor corria por sobre suas costelas. Você não conhece a história? Oh não, respondeu. Ou isto é um fato interessante em si mesmo, porque mostra o quão aptos eles eram em se manter na obscuridade. Usavam seu dinheiro para ficar fora dos noticiários. A mãe era Tessier, o pai Achool. Construíram Freeside quando não havia nada similar. Ficaram absurdamente ricos no processo. Provavelmente a segunda maior fortuna, bem perto de Joseph Virek, quando Achool morreu. E, naturalmente, se tornaram fantasticamente esquisitos neste meio tempo, tendo clonado seus filhos à torto e à direito. Isso soa terrível. E você tentou, de fato tentou encontrá-la. Bem, fiz algumas investigações. A continuidade conseguiu para mim este vídeo de Becker, e claro que sua órbita está registrada, mas não é bom aparecer se você não foi convidado, não é? Então Hilton me achou e me disse para voltar para cá, para o trabalho. Você não está se sentindo bem? Sim, eu acho que vou me trocar agora, colocar um agasalho. Depois que comeram, quando o café estava sendo servido, ela pediu licença e disse boa noite. Porfiri seguiu-a até a base da escada. Tinha ficado perto dela durante a refeição, como se percebesse sua nova inquietação. Não, pensou ela, nada de novo. A velha, a constante, a mesma que sempre foi. Todas as coisas que a droga havia bloqueado. Se cuida, mocinha, disse, baixo demais para os outros ouvirem. Estou bem, respondeu. Gente demais. Ainda não estou acostumada com isso. Ele ficou quieto, olhando para ela, o brilho de brasas morrendo por trás de seu crânio elegantemente trabalhado e sutilmente inumano, até que ela se virou e subiu as escadas. Ouviu o helicóptero vir buscá-los uma hora mais tarde. Casa, disse ela, vou ver o vídeo da continuidade agora. Enquanto o telão descia, abriu a porta do quarto e ficou, por um momento, ao pé da escada, ouvindo os sons da casa vazia. Barulho do mar, o zunido da máquina de lavar louça, o vento batendo nas janelas que ficavam em frente ao terraço. Ela se virou para a tela e tremeu diante do rosto que viu numa imagem congelada, uma tomada granulada em close, sobrancelhas arqueadas sobre olhos escuros, maçã do rosto alta e frágil e uma boca larga e determinada. A imagem se expandiu continuamente, para dentro da escuridão de um olho, tela negra, um ponto branco, crescendo, se ampliando, tornando-se o estreito fuso de Freeside. Os créditos começaram a aparecer em alemão. O Hans Becker, a casa começou, recitando a crítica introdutória da Biblioteca da NET, um artista de vídeo austríaco cuja marca registrada é uma obsessiva interrogação de campos rigidamente delimitados de informação visual. Suas abordagens vão da montagem clássica a técnicas emprestadas da espionagem industrial, imagens de espaço profundo e quinoarqueologia. Antártica começa aqui. Seu exame das imagens da família Tessier Achool continua sendo o ponto mais alto de sua carreira. O clã de industriais patologicamente avessos à mídia, operando da privacidade total de seu lar orbital, era um desafio notável. O branco do fuso preencheu a tela enquanto o crédito final sumia. Uma imagem foi deslocada até o centro da tela, um instantâneo de uma jovem em roupas escuras e largas, o plano de fundo indistinto. Marie-France Tessier, Marrocos. Este não era o rosto na tomada de abertura, o rosto de memória invasiva. Ainda assim parecia prometer isso, como se uma imagem larval se ocultasse sob a superfície. A trilha sonora tecia filamentos atonais, em meio a camadas de estática e vozes indistintas, enquanto a imagem de Marie-France era substituída por um retrato monocromático de um jovem num colarinho engomado. Tinha um rosto bonito, finamente proporcional, mas muito duro em algum aspecto. Em seus olhos, tédio infinito. John Arnes Achool, Oxford. Sim, pensou ela, e encontrei você muitas vezes. Conheço sua história, apesar de não me permitirem tocar nela. Mas eu realmente acho que não gosto nem um pouquinho de você, não é, Mr. Achool? Capítulo 13. Passarela. A passarela vergou e oscilou. A maca era larga demais para o corrimão da passagem.
Tiveram que levantá-la à altura do peito enquanto avançavam lentamente. Gentry ia na frente, suas mãos enfiadas em luvas segurando firme as braçadeiras de cada lado dos pés do adormecido. Slick ficou com a extremidade mais pesada, a cabeça, com as baterias e todo o equipamento. Podia sentir Cherry logo atrás dele. Queria dizer para ela voltar, que era melhor não sobrecarregar a passarela com o peso dela, mas não conseguia. Entregar a Gentry o pacote de drogas de Kid Africa tinha sido um erro. Não sabia o que havia no derma que Gentry havia aplicado, não sabia o que já estava fluindo pela corrente sanguínea de Gentry. Para começar, seja lá o que fosse, Gentry tinha pirado completamente e agora estavam ali, na porra da passarela, 20 metros acima do chão de concreto da fábrica, e Slick estava prestes a chorar de frustração, prestes a gritar. Queria quebrar alguma coisa, qualquer coisa, mas não podia soltar a maca. E o sorriso do Gentry, iluminado pelo brilho do bioindicador grudado no pé da maca, enquanto Gentry dava outro passo para trás na passarela. Ei, cara, disse Cherry, com uma voz de garotinha, isto aqui é uma grande ideia de merda. Gentry deu um puxão repentino e impaciente na maca e Slick quase soltou o seu lado. Gentry, disse Slick, é melhor você pensar bem sobre isso. Gentry havia tirado as luvas. Segurava um par de conectores óticos em cada mão e Slick podia ver os encaixes do splitter vibrarem. Cara, Kid Africa é barra pesada, Gentry. Você não sabe no que está se metendo no caminho dele. Ou aquilo não era estritamente verdade, já que Kid, até onde Slick sabia, era esperto demais para valorizar a vingança. Mas quem, diabos, sabia o que Gentry iria fazer? Ou não estou me metendo com nada, disse Gentry, se aproximando da maca com os conectores. Escuta, cara, disse Cherry, se interromper o input dele, talvez você o mate. O sistema nervoso autônomo do cara vai pro espaço. Por que você não para isso? Perguntou para Slick. Por que não dá um chute no cara? Slick esfregou os olhos. Por quê? Não sei. Por que ele? Olha, Gentry, ela está dizendo que isso pode até matar esse pobre coitado, se você tentar se conectar. Está ouvindo? LF, disse Gentry. Foi o que ouvi. Colocou os conectores entre os dentes e começou a mexer em uma das conexões na placa sem marcas, que ficava sobre a cabeça do adormecido. Suas mãos tinham parado de tremer. Merda, disse Cherry, se mordendo de nervoso. Gentry pegou a conexão com a mão. Enfiou um conector no lugar com a outra mão e começou a apertar. Sorriu, olhando para o outro conector. Ah, foda-se, disse Cherry, estou fora dessa, mas não se moveu. O homem na maca gemeu, uma vez, suavemente. O som fez com que os pelos dos braços de Slick se eriçassem. A segunda conexão se soltou. Gentry inseriu o outro splitter e começou a firmar o encaixe. Cherry foi rapidamente até o pé da maca. Ajoelhou-se para checar o indicador. Ele sentiu isso, disse ela, olhando para Gentry, mas seus sinais parecem ok. Gentry virou-se para seus consoles. Slick observou enquanto ele plugava os conectores no lugar. Talvez, pensou, aquilo fosse funcionar. Gentry iria chapar logo e teriam que deixar a maca lá em cima até que Little Bard e Cherry o ajudassem a levá-la de volta pela passarela. Gentry estava tão doidão que talvez ele devesse tentar pegar as drogas de volta, algumas delas ao menos, ver se as coisas voltavam ao normal. Só posso acreditar, disse Gentry, que isto estava predeterminado. Prefigurado pela forma do meu trabalho preliminar. Eu não seria tolo de achar que entendo como isso ocorreu, mas não é nosso papel questionarmos as razões, não é? Slick Henry digitou uma sequência num de seus teclados. Alguma vez já considerou a relação entre paranoia clínica e o fenômeno da conversão religiosa? Do que ele está falando? Perguntou Cherry. Slick sacudiu a cabeça, de mau humor. Se dissesse alguma coisa, só iria piorar a loucura de Gentry. Gentry se dirigiu à enorme unidade de visualização, a mesa de projeção. Há mundos dentro dos mundos, disse ele. Macrocosmo, microcosmo. Esta noite, carregamos um universo inteiro através de uma ponte e o que está acima é como o que está abaixo. Era óbvio, é claro, que tais coisas devessem existir, mas jamais ousei ter qualquer esperança. Deu uma olhada tímida para eles por sobre o ombro. E agora, disse ele, veremos a forma deste pequeno universo pelo qual nosso hóspede está viajando. E nessa forma, Slick Henry, eu verei. Ele apertou o botão de força no canto da mesa holográfica. E gritou. Capítulo 14. Brinquedos. Aqui está uma coisa adorável, disse Petal, tocando um cubo de madeira do tamanho da cabeça de Comico. Batalha da Inglaterra. Uma luz cintilava sobre o objeto. Quando Comico se inclinou para a frente, viu aquela pequena aeronave fazer um loop e mergulhar, em câmera lenta, sobre uma mancha acinzentada de Londres. Eles as reconstituíram a partir dos filmes de guerra, disse ele, câmera sobre as metralhadoras. Ela espiou e viu flashes, praticamente microscópicos, do fogo antiaéreo do estuário do Tâmisa.
Foi feito para o centenário. Estavam na sala de bilhar de Sam, no térreo do número 16, nos fundos. Havia um fraco odor de mofo, um eco de cheiro de pub. A arrumação e a limpeza de toda a propriedade de Sam eram temperadas, aqui, por uma requintada deterioração. Havia poltronas cobertas com couro arranhado, peças de mobília pesada e escura, o verde opaco da mesa de bilhar. As estantes de aço preto, cheias de equipamento para entretenimento, tinham feito que Petal a levasse até lá, antes do chá, em seus chinelos de pano com as costuras aparecendo, para mostrar os brinquedos disponíveis. Que guerra foi esta? A penúltima, disse ele, movendo-se para uma unidade semelhante, porém maior, que mostrava hologramas de duas garotas lutando boxe tailandês. A sola calejada do pé de uma, contra a barriga magra da outra, tensionada para levar o golpe. Ele tocou um botão e a projeção sumiu. Comico olhou novamente para a Batalha da Inglaterra e seus mosquitos em chamas. Todos os tipos de arquivos de jogos, disse Petal, abrindo uma valise de couro que guardava centenas de gravações. Mostrou meia dúzia de equipamentos. Depois, coçou sua cabeça lisa enquanto procurava por um canal de notícias japonês. Encontrou-o, finalmente, mas não pôde cortar a tradução automática do programa. Assistiu com ela, enquanto um grupo de estagiários executivos da ONU Sendai escondia seus rostos numa emotiva cerimônia de graduação. O por que estão fazendo isso? Perguntou ele. Estão demonstrando lealdade a seus Zaibatsu. Certo, disse ele. Espanou a unidade de vídeo com um espanador de penas. É quase hora do chá. Saiu da sala. Kumiko desligou o áudio. Sally Shears não tinha aparecido no café da manhã, nem Sam. Cortinas verde-musgo escondiam outro conjunto de janelas altas, que davam para o mesmo jardim. Olhou para fora, para um relógio de sol coberto pela neve, depois deixou a cortina fechar-se. O telão silencioso mostrava imagens de um acidente em Tóquio. Médicos com roupas metálicas serravam vítimas apáticas de um amontoado de aço retorcido. Um armário vitoriano estava encostado na parede oposta, com pés esculpidos que lembravam abacaxis. O buraco da fechadura, enfeitado por marfim amarelado em forma de diamante, estava vazio, e quando mexeu nas portas, elas se abriram, exalando um odor químico de cera antiga. Olhou fixamente para a mandala branca e preta no fundo do armário até que ela se tornou o que era, um alvo de dardos. A madeira lustrosa atrás dele estava marcada e esburacada. Alguns jogadores erravam completamente o alvo, concluiu. A metade mais baixa do armário tinha algumas gavetas, cada uma com um pequeno puxador de bronze e um buraco de fechadura em miniatura ornado por marfim. Ajoelhou-se em frente a eles, deu uma espiada na direção da porta, o telão mostrando os lábios de uma cantora de cabaré de Shinjuku, e abriu a gaveta mais alta à direita, tão silenciosamente quanto possível. Estava cheia de dardos, soltos ou em estojos de couro. Fechou a gaveta e abriu outra à esquerda. Uma mariposa morta e um parafuso enferrujado. Havia uma única gaveta larga abaixo dessas duas primeiras. Travou quando tentou abri-la e fez um barulho. Olhou para trás novamente, imagens de arquivo do logo da Fuji Electric iluminando a Baía de Tóquio, mas nenhum sinal de Petal. Passou vários minutos folheando uma revista pornográfica, com texto em japonês, que parecia ter a ver, sobretudo, com a arte dos nós. Debaixo disso estava uma jaqueta empoeirada, feita de algodão preto lustroso, assim como um estojo de plástico com a palavra Walter em alto relevo ao redor de sua tampa. A pistola era fria e pesada. Kumiko podia ver seu rosto no metal azulado quando a ergueu de seu suporte em espuma cortada sob medida. Nunca havia segurado uma arma antes. A coronha de plástico cinza parecia enorme. Colocou-a de volta no estojo e leu, na diagonal, a seção japonesa de um folheto com instruções em várias línguas. Era uma arma de ar comprimido. Bombeava-se a alavanca abaixo do cabo da arma. Disparava bolinhas muito pequenas de chumbo. Outro brinquedo. Recolocou os conteúdos na gaveta e fechou-a. As outras gavetas estavam vazias. Fechou a porta do armário e voltou para a Batalha da Inglaterra. Oh não, disse Petal. Desculpe, mas não dá. Estava espalhando creme Devon num bolinho, a faca pesada vitoriana como um brinquedo de criança em seus dedos grossos. Experimente o creme, disse ele, abaixando sua enorme cabeça e dirigindo-se a ela, candidamente, por sobre seus óculos. Kumiko limpou um pouco de marmelada de seu lábio superior com um guardanapo de linho. Você imagina que eu vá tentar fugir? Fugir. Está pensando nisso, em fugir? Ele comeu o bolinho, mastigou calmamente e deu uma olhada para o jardim, onde neve fresca estava caindo. Oh não, disse ela. Não tenho intenção de fugir. Bom, respondeu, dando outra mordida. Estou em perigo, na rua. Deus, não, disse ele, com uma espécie de jovialidade intencional. Você está completamente segura. Eu quero sair. Oh não. Mas saio com a Sally. Sim, ela é da pesada, sua Sally. Não entendo essa expressão. Nada de sair sozinha.
Está em nosso acordo com seu pai, entende? Você está a salvo lá fora com a Sally, mas ela não está aqui. Ninguém está propenso a incomodar você de qualquer jeito. Mas por que arriscar? Eu mesmo ficaria muito feliz, entenda bem, muito contente em levá-la para passear. Só que estou aqui de plantão, caso Sam receba visitas. Então, não posso. É uma pena, realmente é. Parecia tão genuinamente triste que ela pensou em desistir. Quer mais uma torrada? Perguntou, gesticulando em direção ao prato dela. Oh não, obrigada. Largou o guardanapo. Estava muito bom, acrescentou. Da próxima vez você deveria experimentar o creme, disse ele. Impossível encontrá-lo depois da guerra. Veio uma chuva da Alemanha e as vacas nunca mais foram as mesmas. Sam está aqui agora, Petal? Oh não. Eu nunca o vejo. Tem estado por aí. Negócios. Funciona em ciclos. Logo estarão todos aqui, e ele estará no comando de novo. Quem? Petal. Homens de negócios, como você diria. O Curumacu, disse ela. Como? Oh nada, respondeu. Ela passou a tarde sozinha na sala de bilhar, encolhida numa poltrona de couro, vendo a neve cair sobre o jardim e o relógio de sol tornar-se uma elevação branca sem sinais distintivos. Imaginou sua mãe ali, envolta em peles escuras, sozinha no jardim, enquanto a neve caía, uma princesa bailarina que se afogou na noite, nas águas de sumida. Levantou-se, tremeu de frio, contornou a mesa de bilhar até a lareira de mármore, onde a chama de gás assobiava debaixo do carvão que nunca seria consumido. Capítulo 15. Caminho prateado. Ela teve uma amiga em Cleveland, a Lanette, que lhe ensinou muitas coisas. Como sair rápido de um carro se um cliente tentasse trancar as portas, como agir ao fazer uma compra. Lanette era um pouco mais velha e usava sobretudo vis, para mudar a viagem, já que estava frequentemente viajando em várias coisas, de análogos de endorfina até o velho ópio do Tennessee. Quando não estava nas drogas, dizia que ficava sentada 12 horas num canto, em frente ao vídeo, assistindo qualquer porcaria. Quando o vis adicionava a mobilidade à invulnerabilidade calorosa de uma boa viagem, dizia ela, você realmente entrava numas. Mas Mona tinha percebido que as pessoas que estavam seriamente viciadas passavam muito tempo vomitando e não podia entender por que alguém assistiria a um vídeo se havia um Steam por perto. Lanette disse que Steam era só mais daquilo que ela queria evitar. Pensou em Lanette porque ela lhe dava conselhos de vez em quando, por exemplo, como virar do avesso uma noite ruim. Esta noite, pensou, Lanette lhe diria para procurar um bar e uma boa companhia. Ainda tinha dinheiro da última noite de trabalho na Flórida, então era uma questão de encontrar um lugar que aceitasse dinheiro vivo. Acertou de primeira. Um bom sinal. Descendo uma escadaria estreita de concreto, para dentro de um murmúrio esfumaçado de conversa e para o som abafado de White Diamonds, de Chabu. Não era um lugar frequentado por figurões, mas também não era o que os cafetões de Cleveland chamavam de ponto. Não estava nem um pouco interessada em ir beber num ponto, não naquela noite. Alguém se levantou do bar e saiu enquanto ela estava entrando. Mona se apressou e pegou um banco com o assento ainda quente, um segundo sinal. O bartender deu um sorriso curto e acenou com a cabeça quando ela lhe mostrou uma das notas, então pediu uma dose de bourbon e uma cerveja. Era o que Ed sempre pedia quando ele mesmo pagava. Se outra pessoa estivesse pagando, pedia coquetéis que o bartender não saberia fazer, então passava um longo tempo explicando exatamente como preparar a bebida. Depois experimentava e reclamava que não estava tão bom quanto os que faziam em LA ou em Singapura ou qualquer outro lugar onde ela sabia que ele nunca havia estado. O bourbon era estranho, um pouco amargo mas realmente bom, depois de se acostumar com ele. Disse isso ao bartender, que lhe perguntou onde costumava beber. Respondeu Cleveland e ele assentiu. Aquilo era álcool etílico ou alguma outra porcaria que supostamente lembrava bourbon, ele disse. Quando disse a ele quanto dinheiro ainda restava, ela sacou que o bourbon dos Ravu era algo muito caro. Estava funcionando, contudo, levando embora a sensação ruim. Então ela bebeu o resto e começou a tomar a cerveja. Lanette gostava de bares mas nunca bebia, apenas Coca-Cola ou algo assim. Mona sempre se lembrava de um dia em que tomou 2 cristais ao mesmo tempo, o que Lanette chamava de dose de 2 pedras, e tinha ouvido uma voz dentro de sua cabeça, bem nítida, como se alguém estivesse na sala, está se movendo tão rápido que está parado. E Lanette, que tinha dissolvido uma pitada de Memphis negro, uma hora antes, numa xícara de chá chinês, tomou meio cristal e daí elas saíram para caminhar, fantasmas vagando pelas ruas molhadas, juntas no que parecia, para Mona, como uma harmonia perfeita, em que não era necessário falar. E aquela voz estava certa, não havia tensão naquele fluxo rápido, nenhum nervosismo trincado, apenas a sensação de alguma coisa, talvez a própria Mona, se expandindo a partir de um centro imóvel. Elas encontraram um parque,
jardins planos encharcados de poças prateadas, e caminharam por todas as trilhas, e Mona tinha um nome para esta memória: o Caminho Prateado. E, pouco tempo depois disso, Lanete simplesmente sumiu. Ninguém mais a viu, e alguns diziam que tinha ido para a Califórnia, alguns falavam no Japão e outros diziam que ela teve uma overdose e foi jogada de uma janela, o que Ed chamava de mergulho seco, mas não era o tipo de coisa em que Mona queria pensar. Então sentou-se bem ereta e olhou ao redor. E, sim, aquele era um lugar legal. Pequeno o suficiente para que as pessoas ficassem meio amontoadas, mas era bom. Era o que Ed chamava de um pessoal artístico. Gente que tinha algum dinheiro, mas se vestia como se não tivesse, exceto que as roupas se ajustavam perfeitamente e estava na cara que eram novas. Havia um vídeo atrás do bar, sobre as garrafas, e ela viu Angie, olhando direto para a câmera e dizendo alguma coisa, mas o som estava muito baixo para se ouvir em meio ao barulho das pessoas. Então apareceu uma cena filmada do alto, mostrando, embaixo, uma série de casas em frente a uma praia. Daí Angie estava de volta, rindo e sacudindo os cabelos e dando aquele sorriso meio triste para a câmera. Ei, disse ao bartender, é a Angie. Quem? Angie, disse Mona, apontando para a tela. É, respondeu. Ela se meteu com alguma droga de designer e decidiu sair fora. Depois, foi para a América do Sul, ou algum lugar desses, e pagou alguns milhões para que a deixassem limpa. Ela não pode estar se drogando. O barman olhou para ela. Se você diz, mas como ela poderia sequer começar a tomar algo? Quero dizer, é a Angie, certo? Isso faz parte. Mas olhe para ela, protestou. É tão linda. Mas Angie desapareceu, substituída por um tenista negro. Você acha que aquela é ela? Aquilo é só uma cabeça falante. Cabeça. Como uma marionete, disse uma voz atrás dela, e ela virou-se o bastante para ver um tufo de cabelo loiro e um grande sorriso branco. Marionete, e ergueu a mão, mexendo os dedos, sabe? Sentiu o bartender largar a conversa, dirigindo-se para o outro lado do bar. O sorriso branco se expandiu. Para ela não ter que fazer tudo aquilo sozinha, sacou? Ela retribuiu o sorriso. Bonitinho, olhos espertos e uma aura secreta que era, justamente, o sinal que queria receber. Não era um figurão, um cliente. Meio magrinho, mas poderia ser bom naquela noite, e o jeito sorridente de sua boca combinava de modo estranho com os olhos espertos e brilhantes. Oh, Michael. Ah, meu nome. Michael. Ah, Mona. Eu sou Mona. De onde você é, Mona? Flórida. E Lanete não teria dito para ir fundo. Ed odiava o povo artístico. Não compravam o que ele tinha para vender. Teria odiado Michael ainda mais, porque Michael tinha um emprego e um loft num prédio comercial. Ou pelo menos ele tinha dito que era um loft, mas quando chegaram lá era menor do que Mona pensava que um loft deveria ser. O prédio era velho, uma fábrica ou algo assim. Algumas das paredes eram de tijolos aparentes e o teto era forrado de madeira. Mas o espaço todo havia sido dividido em espaços como o de Michael, um quarto não muito maior do que aquele do hotel, com uma área para dormir num lado e uma cozinha e um banheiro no outro. Isto ficava no andar de cima, contudo, então o teto era basicamente uma claraboia. Talvez isto fizesse do lugar um loft. Havia uma corrediça horizontal de papel vermelho cobrindo a claraboia, presa a cordas e roldanas, como uma enorme pipa. O lugar estava meio bagunçado, porém as coisas espalhadas eram todas novas. Algumas cadeiras de metal brancas com assentos feitos de trama de plástico claro, uma pilha de módulos de entretenimento, uma estação de trabalho e um sofá de couro prateado. Começaram no sofá, mas ela não gostou do jeito que sua pele grudava nele. Então se mudaram para a cama, a que ficava na alcova. Foi quando ela viu o equipamento de gravação para Steam. Estava em prateleiras brancas na parede. Mas o Viz tinha voltado. De qualquer modo, se você decidiu entrar nessa, vai até o fim. Ele a colocou no captador, uma coleira de borracha preta com protuberâncias terminando em trodos que pressionavam a base de seu crânio. Sem fio, ela sabia que aquilo era caro. Enquanto ele estava instalando seu próprio set e verificando o equipamento nas paredes, falou sobre seu emprego, disse que trabalhava para uma empresa em Memphis que criava nomes para novas empresas. Agora mesmo, ele estava tentando pensar no nome para uma empresa chamada Cathode Katai. Os caras estão precisando mesmo de um novo nome, disse ele, rindo, mas depois continuou e disse que não era fácil. Porque já havia empresas demais e todos os nomes bacanas já tinham sido usados. Ele tinha um computador que sabia todos os nomes de todas as empresas e um outro que criava palavras que podiam ser usadas para nomes, e um outro que verificava se as palavras inventadas significavam cuzão, ou algo no gênero, em chinês ou sueco. Mas a empresa para a qual trabalhava não vendia apenas nomes, vendia o que ele chamou de imagem. Então ele tinha que trabalhar com um monte de outras pessoas para saber se o nome criado combinava com o resto do pacote. Deitou-se na cama com ela e não foi lá muito bom. Como se a diversão tivesse ido embora e ele podia muito bem ser um cliente,
Do jeito que ela ficou deitada lá pensando que ele estava gravando tudo para ver de novo quando quisesse, e quantas outras já tinha gravado. A seguir, ela se deitou ao lado dele, depois, ouvindo o cara respirar, até que o vis começou a girar em círculos pequenos na base de seu crânio, passando a mesma sequência de imagens desconexas repetidamente. A sacola de plástico que tinha usado para guardar as suas coisas na Flórida, com seu arame torcido para manter os insetos longe, o velho sentado na mesa de compensado, descascando uma batata com uma faca de açougueiro velha, um restaurante de frutos do mar em Cleveland que tinha o formato de um camarão ou algo semelhante, a couraça de suas costas arqueadas feitas de metal laminado e plástico transparente, pintada em rosa e laranja, o pregador que tinha visto quando foi comprar roupas novas, ele e seu Jesus fora de foco. Cada vez que o pregador retornava, estava a ponto de dizer algo, mas nunca dizia. Ela sabia que isso não pararia, a não ser que se levantasse e fixasse a cabeça em outra coisa. Rastejou para fora da cama e ficou olhando para Michael no brilho cinzento da claraboia. O final dos tempos. O final dos tempos está se aproximando. Então se dirigiu à sala e colocou o vestido, porque estava com frio. Sentou-se no sofá prateado. A cortina vermelha transformou o cinza da claraboia em rosa, conforme foi ficando mais claro lá fora. Imaginou quanto custaria um lugar como aquele. Agora que não podia vê-lo, era difícil se lembrar de como se parecia. Bem, pensou, ele não terá problema algum em se lembrar de mim, mas pensar nisso fez com que se sentisse abatida ou machucada ou usada, como se preferisse ter ficado no hotel com os teens da Angie. A luz cinza e rosa estava preenchendo o lugar, inundando, começando a tomar conta dos cantos. Alguma coisa a fez lembrar Lanette e as histórias de que ela tinha morrido de overdose. Às vezes, as pessoas morriam de over na casa de alguém, e a maneira mais fácil de lidar com isso era jogá-las pela janela, porque a polícia não conseguia saber de onde tinham vindo. Mas não ia pensar naquilo, então foi para a cozinha e vasculhou a geladeira e os armários. Havia um pacote de grãos de café no freezer, mas café dá uma tremedeira junto com o vis. Havia vários pacotinhos laminados com rótulos japoneses, produtos desidratados e congelados. Encontrou um pacote de saquinhos de chá e tirou o lacre de uma das garrafas de água da geladeira. Colocou um pouco numa panela e remexeu o fogão até conseguir aquecê-la. Os bocais eram círculos impressos no balcão negro. Era para colocar a panela no centro de um círculo e tocar um ponto vermelho impresso ao lado. Quando a água ficou quente, jogou um dos saquinhos de chá dentro e tirou a panela do fogão. Debruçou-se sobre a panela, aspirando o vapor com aroma de ervas. Nunca se esquecia de como Ed era, quando ele não estava por perto. Talvez não fosse grande coisa, mas fosse como fosse, estava sempre por perto. É preciso ter um rosto por perto que não mude. Mas pensar em Ed talvez não fosse uma boa ideia naquela hora. Logo daria o estalo, a onda acabaria e antes disso teria que pensar num jeito de voltar para o hotel e de repente tudo parecia complicado demais, coisas demais para fazer, fatos para acertar e aquilo era o estalo, quando você tinha que começar a se preocupar em colocar o dia em ordem de novo. Achou que Prior não iria deixar que Ed batesse nela, contudo, porque o que ele queria tinha algo a ver com sua aparência. Virou-se para pegar uma xícara. Prior estava lá, usando um casaco preto. Ouviu a própria garganta fazer um barulhinho estranho e involuntário. Já tinha visto muitas coisas antes, sob o efeito do vis, se olhasse direito para elas, simplesmente desapareciam. Tentou fazer isso com Prior, mas não funcionou. Ele ficou lá, parado, com uma espécie de arma de plástico nas mãos, sem apontar para ela, apenas segurando-a. Estava usando luvas como as que Gerald tinha usado para examiná-la. Não parecia irritado, porém, daquela vez, não estava sorrindo. E, por um bom tempo, não disse coisa alguma, nem Mona falou. Quem está aqui? Como quem pergunta ao chegar numa festa. Oh Michael. Onde? Ela apontou na direção da cama. Pegue seus sapatos. Ela passou por ele, saindo da cozinha, abaixando-se automaticamente para pegar sua lingerie no carpete. Seus sapatos estavam ao lado do sofá. Ele a seguiu e a observou colocar os sapatos. Continuava segurando a arma. Com a outra mão, pegou a jaqueta de couro de Michael do sofá e jogou na direção dela. Vista isso, disse. Ela vestiu e enfiou a lingerie num dos bolsos. Ele pegou a capa de chuva branca e rasgada, dobrou-a e colocou dentro do bolso do casaco dele. Michael estava roncando. Talvez acordasse logo para ver a gravação outra vez. Com o equipamento que tinha, na verdade não precisava de ninguém lá. No corredor, observou Prior voltar a trancar a porta, com uma caixa cinza. A arma tinha desaparecido, mas não viu quando a guardou. A caixa tinha um pedaço de cabo vermelho saindo para fora e uma chave magnética de aparência comum na ponta. Estava frio na rua. Ele a levou até a esquina e abriu a porta de um pequeno veículo branco de 3 rodas. Ela entrou. Ele se sentou no lado do motorista e tirou as luvas. Deu partida no carro,
Ela ficou olhando uma nuvem refletida na fachada espelhada de cobre de uma torre. Ele vai pensar que roubei isso, disse ela, olhando para a jaqueta. Então, o Viz disparou uma última cartada, uma cascata despedaçada de sinapses neuronais, Cleveland na chuva e uma sensação boa que teve uma vez, caminhando. Prata. Capítulo 16. Filamento nos estratos. Sou seu público ideal, Hans, enquanto a gravação recomeçava pela segunda vez. Como encontrar um espectador mais atento? E você realmente a capturou, Hans, eu sei porque sonho as memórias dela. Vejo como chegou perto. Sim, você os capturou. A viagem para fora, a construção de muros, a longa espiral interior. Gostavam de muros, não? O labirinto de sangue, de família. O dédalo pendurado sobre o vácuo, dizendo, nós somos aquilo dentro, aquilo fora é outro, aqui para sempre residiremos. E a escuridão estava lá, desde o começo. Você a encontrou repetidamente nos olhos de Marie-France. Imobilizou-a num zoom lento contra as órbitas sombreadas do crânio. Ela não demorou para impedir que sua imagem fosse gravada. Você trabalhou com o que tinha. Ajustou a imagem dela, girou-a através de planos de luz, planos de sombra, modelos gerados, mapeou seu crânio em redes de neon. Usou programas especiais para envelhecer as imagens. De acordo com modelos estatísticos, sistemas de animação fizeram viver sua Marie-France madura. Você reduziu a imagem dela a um vasto, porém finito, número de pontos e misturou-os, deixando que novas formas surgissem e escolhendo aquelas que pareciam lhe dizer algo. Então passou para os outros, para a Shoal e a filha cujo rosto emoldura seu trabalho, primeira e última imagem. A segunda exibição solidificou a história da família para Ange, permitindo que reunisse os fragmentos de Becker numa linha do tempo que começava com o casamento de Tessier e Shoal. Uma união comentada, na época, principalmente na mídia financeira e corporativa. Cada um era herdeiro de mais do que um pequeno império. Tessier tinha uma fortuna de família, fundada sobre 9 patentes básicas em bioquímica aplicada, e Shoal detinha uma enorme firma de engenharia, sediada em Melbourne, que levava o nome de seu pai. Era um casamento tanto quanto uma fusão. Para os jornalistas, embora a entidade corporativa resultante fosse vista por muitos como inepta, uma quimera com duas cabeças radicalmente desiguais. Mas então era possível ver, nas fotografias de Shoal, o tédio desaparecendo, enquanto surgia, em seu lugar, uma completa certeza de propósito. O efeito era pouco lisonjeiro, na verdade, era amedrontador. O rosto duro e lindo tornava-se mais endurecido, cruel em sua intenção. Um ano após seu casamento com Marie-France Tessier, Shoal tinha se livrado de 90% das ações de sua firma, tendo reinvestido o dinheiro em propriedades orbitais e equipamentos para transporte espacial. Os frutos da união biológica, 2 crianças, irmão e irmã, tinham sido trazidos ao mundo por barrigas de aluguel na vila de sua mãe em Biarritz. Os Tessier Shoal ascenderam para o arquipélago de alta órbita e encontraram a eclíptica esparsamente demarcada por estações militares e as primeiras fábricas automatas dos cartéis. Então começaram a construir. Suas riquezas combinadas, inicialmente, mal se igualavam ao investimento da ONU Sendai em um único módulo de processos da operação orbital de semicondutores daquela multinacional, mas Marie-France demonstrou um inesperado tino para negócios, criando um paraíso de dados altamente lucrativo que atendia às necessidades de setores de reputação dúbia da comunidade bancária internacional. Isso, por sua vez, criava conexões com os bancos em si e seus clientes. Shoal fazia vultosos empréstimos e o muro de concreto lunar que se tornaria Freeside cresceu e curvou-se, enclausurando seus criadores. Quando veio a guerra, os Tessier Shoal estavam atrás daquele muro. Assistiram Bonn piscar e sumir, depois Belgrado. A construção do fuso continuou com poucas interrupções sem importância durante aquelas 3 semanas. Mais tarde, durante a década caótica e atordoada que se seguiu, por vezes ficou mais difícil. As crianças, Jean e Jane, estavam com eles agora, a vila em Biarritz tendo sido vendida para financiar a construção do depósito criogênico para sua casa, a Vila Streilicht. Os primeiros ocupantes do cofre foram 10 pares de embriões congelados, 2 Jean e 2 Jane, 3 Jean e 3 Jane. Havia inúmeras leis proibindo, ou, pelo menos, controlando a replicação artificial de material genético de um indivíduo, mas havia também inúmeras questões de jurisdição. Ela congelou o replay e pediu que a casa voltasse à sequência anterior. Fotografias de outra unidade de armazenamento criogênico construída pelos fabricantes suíços do cofre da Tessier Shoal. A suposição de similaridade de Becker fora correta. Ela sabia. Aquelas portas circulares de vidro negro, ornamentadas por bordas cromadas, eram imagens centrais da memória da outra, potentes e totêmicas. As imagens avançaram novamente, para a construção de estruturas no ambiente de gravidade zero na superfície interna do fuso, instalação de um sistema de energia solar lado a Cheson, a implementação de atmosfera e gravidade rotacional.
Becker havia se deparado com uma enormidade de material, horas de documentação detalhada e de alta qualidade. Sua resposta foi uma montagem selvagem e entrecortada que rasgava o lirismo superficial do material original, isolando os rostos tensos e exaustos dos operários em meio ao frenesi de maquinário, uma colmeia. Os jardins de Freeside cresceram e floresceram num estremecer em fast-forward de madrugadas gravadas e pores do sol sintéticos, uma terra exuberante e lacrada, ornada com piscinas turquesa. Tessier e Achoal emergiram para a cerimônia de inauguração, saindo de Streilicht, sua área privada escondida na ponta da espiral, notadamente desinteressados, enquanto inspecionavam o país que haviam construído. Aqui, Becker diminui o ritmo e retoma a sua análise obsessiva. Esta seria a última vez em que Marie-France encarava uma câmera. Becker explorou os planos de seu rosto numa fuga torturada e prolongada, o movimento das imagens em refinado contraponto com a linha sinuosa de feedback que curvava e açoitava em meio aos inconstantes níveis de estática de sua trilha sonora. Ange pediu nova pausa, levantou-se da cama, foi para a janela. Sentiu uma elevação, um sentimento inesperado de força e unidade interna. Tinha se sentido deste modo 7 anos antes, em Nova Jersey, quando descobriu que outros conheciam aqueles que apareciam em seus sonhos, e os denominavam Loa, cavaleiros divinos, nomeavam-nos e convocavam-nos e negociavam com eles para obter seus favores. Mesmo na época, havia confusões. Bob argumentou que Linglessow, que cavalgava Beauvoir no Ophor, e o Linglessow da Matrix eram entidades separadas, se é que o primeiro fosse mesmo uma entidade. Eles têm feito isso por 10.000 anos, dissera ele, dançar e endoidar, mas essas coisas no ciberespaço só passaram a existir nos últimos 7, 8 anos. Bob acreditava nos antigos cowboys, aqueles para quem pagava drinks no Gentleman Loser sempre que a carreira de anjo levava para os Ravu, aqueles que insistiam que os Loa eram recém-chegados. Os antigos cowboys se lembravam de um tempo em que coragem e talento eram os únicos fatores decisivos na carreira de um artista de console, ainda que Beauvoir tivesse respondido que era necessário exatamente o mesmo para lidar com os Loa. Mas eles vêm até mim, rebateu ela. Não preciso de um console. É o que você tem dentro da sua cabeça. O que o seu pai fez. Bob tinha dito a ela que havia um consenso geral, entre os cowboys mais velhos, de que houve um dia em que as coisas mudaram, embora ninguém concordasse sobre como e quando isso havia ocorrido. Quando isso mudou, era como se referiam àquilo, e Bob tinha levado para o loser uma Ange disfarçada para ouvi-los, seguida por ansiosos seguranças da net que não puderam cruzar a porta. O fato de terem barrado os seguranças havia impressionado Ange muito mais do que a conversa, na época. O Gentleman Loser tinha se tornado um bar de cowboys desde a guerra que vira nascer a nova tecnologia, e não havia, em todo os Ravu, um ambiente criminoso mais exclusivo, ainda que, quando Ange o visitou, essa exclusividade já houvesse há muito incluído um vago pressuposto de que os frequentadores assíduos estariam aposentados. Os garotos novos não vinham mais fazer negócios no Loser, mas alguns vinham escutar. Agora, no quarto da casa em Malibu, Ange lembrou-se deles contando suas histórias de quando isso mudou, consciente de que uma parte dela estava tentando combinar aquelas memórias, aquelas histórias, com sua própria história e a da Tessiera Shoal. 3 Jane era o filamento, Tessiera Shoal os extratos, sua data de nascimento oficialmente registrada como a mesma de seus 19 irmãos clones. O interrogatório de Becker tornou-se ainda mais acirrado quando 3 Jane veio ao mundo em outro útero de aluguel, parto de cesariana na sala de cirurgia de Streilicht. Os críticos concordaram, 3 Jane era o estupim da obra de Becker. Após o nascimento de 3 Jane, o foco do documentário mudava sutilmente, exibindo uma nova intensidade, um crescimento da obsessão, um sentido, como mais de um crítico tinha afirmado, de pecado. 3 Jane tornou-se o foco, uma costura de ouro perverso no granito da família. Não, pensou Ange, prata, pálida e iluminada pela lua. Examinando a fotografia, tirada por um turista chinês, de 3 Jane e suas 2 irmãs à beira da piscina de um hotel em Freeside, Becker volta repetidamente aos olhos de 3 Jane, suas clavículas afundadas, a fragilidade de seus pulsos. Fisicamente, as irmãs eram idênticas, mas ainda assim alguma coisa informa 3 Jane, e a busca de Becker pela natureza desta informação se torna o impulso central do trabalho. Freeside próspera à medida que o arquipélago se expande. Nodo bancário, bordel, paraíso de dados, território neutro para corporações em guerra, a espiral passa a desempenhar um papel cada vez mais complexo na história da alta órbita, enquanto a Tessiera Shoal S.A. retrocede para trás de mais um muro, desta vez composto por corporações subsidiárias. O nome de Marie-France emerge brevemente, em conexão com um julgamento de patente em Genebra, relacionado a certos avanços no campo da inteligência artificial, e o gigantesco financiamento da Tessiera Shoal para pesquisas nessa área é revelado pela primeira vez. Novamente, a família demonstra sua habilidade peculiar para desaparecer de vista,
ingressando num novo período de obscuridade, o qual só terminaria com a morte de Marie-France. Houve rumores persistentes sobre assassinato, mas qualquer tentativa de investigação seria tragada pela riqueza e o isolamento da família, o alcance peculiar e a complexidade de suas conexões políticas e financeiras. Ange, assistindo a Becker pela segunda vez, soube a identidade do assassino de Marie-France Tessier. De madrugada, fez café na cozinha escura e sentou-se para observar a linha clara das ondas. Continuidade. Olá, Ange. Você sabe como encontrar Hans Becker. Tenho o número do agente dele em Paris. Ele fez alguma coisa desde Antártica. Ou não que eu saiba. Quanto tempo faz isso? 5 anos. Obrigada. De nada, Ange. Tchau. Tchau, Ange. Será que Becker havia presumido que Tresjane foi responsável pela morte de Achoal? Ele parecia sugerir isso, de um jeito oblíquo. Continuidade. Olá, Ange. O folclore dos jockeys de console. Continuidade. O que você sabe sobre isso? E o que Swift vai depreender disso tudo? Perguntou-se. O que você gostaria de saber, Ange? Quando isso mudou? A forma mítica é geralmente encontrada em um de 2 modos. Um modo pressupõe que a matrix do ciberespaço é habitada, ou talvez visitada, por entidades cujas características correspondem à forma mítica de um povo oculto. O outro envolve hipóteses de onisciência, onipotência e incompreensibilidade de parte da própria matrix. O que a matrix é Deus? É um modo de dizer, embora fosse mais preciso, em termos da forma mítica, dizer que a matrix tem um Deus, já que a onipotência e onisciência deste ser supostamente se limitam à matrix. Se ele tem limites, não é onipotente. Exatamente. Note que a forma mítica não acredita ao ser a imortalidade, como seria de esperar, habitualmente, no caso de sistemas de crenças baseadas num ser supremo, pelo menos no que diz respeito à sua cultura em particular. O ciberespaço existe, até onde podemos dizer que exista, em virtude da atividade humana. Como você. Sim. Vagou pela sala, onde as cadeiras Luís XVI pareciam esqueletos na luz cinzenta, suas pernas esculpidas como ossos dourados. Se existisse tal ser, disse ela, você seria parte dele, não seria? Sim. Você saberia. Não necessariamente. Você sabe. Oh não. Você descarta tal possibilidade. Oh não. Você acha esta conversa estranha. Continuidade. Seu rosto estava úmido com lágrimas, embora não as tivesse sentido surgir. Oh não. E como é que as histórias sobre... Hesitou, quase dizendo Sloa. Sobre coisas na Matrix, como elas se encaixam nesta ideia de ser supremo. Ou não se encaixam. Ambas são variantes de quando isso mudou. Ambas têm origem muito recente. Quantos? Aproximadamente 15 anos. Capítulo 17. Jump City. Acordou com a palma fria de Sally pressionando a sua boca, a outra mão gesticulando, pedindo silêncio. As pequenas luzes estavam ligadas, aquelas afixadas aos painéis do espelho salpicado de dourado. Uma de suas malas estava aberta, sobre a cama gigante, com uma pequena pilha de roupas bem arrumadas ao seu lado. Sally tocou seu dedo indicador nos lábios fechados, depois fez um gesto em direção à mala e às roupas. Comico deslizou para fora do edredom e enfiou um suéter, para se proteger do frio. Olhou para Sally novamente e pensou em dizer alguma coisa. Não importava o que fosse aquilo, pensou. Apenas uma palavra faria com que Petal viesse. Estava vestida do mesmo jeito como Comico a tinha visto na última vez, usando a jaqueta de pelica, uma manta xadrez amarrada debaixo do queixo. Repetiu o gesto, faça as malas. Comico vestiu-se apressadamente, depois começou a colocar as roupas na mala. Sally movia-se impaciente e silenciosamente pelo quarto, abrindo gavetas, fechando-as. Encontrou o passaporte de Comico, um pedaço de plástico preto ornamentado com um crisântemo dourado, e pendurou ao redor do pescoço de Comico com seu cordão de nylon preto. Sumiu dentro do cubículo embutido e apareceu com a frasqueira de toalete de Comico. Enquanto Comico fechava a mala, o telefone de marfim começou a tocar. Sally ignorou-o, pegou a mala da cama, abriu a porta, puxou Comico pela mão e levou-a para o corredor escuro. Soltando a mão, Sally fechou a porta atrás delas, abafando o som do telefone e deixando-as em total escuridão. Comico deixou-se guiar até o elevador. Sabia que era isso pelo cheiro de óleo e de cera para madeira, o ruído do portão de metal. Depois desceram. Petal estava esperando por elas no vestíbulo branco e claro, envolto num enorme hobby de flanela. Estava usando suas pantufas gastas, suas pernas, abaixo da barra do hobby, eram muito brancas. Segurava uma arma nas mãos, pequena e grossa, de um preto opaco. Mas que diabos, disse ele, suavemente, quando as viu. O que está acontecendo? Ela vai comigo, disse Sally. Isto, disse Petal, lentamente, é absolutamente impossível. Comi, disse Sally, suas mãos nas costas de Comico, guiando-a para fora do elevador.
Há um carro esperando. Você não pode fazer isso, disse Petal, mas Kumiko sentiu sua confusão, incerteza. Então me dá um tiro, Petal. Petal baixou a arma. É Sain quem vai atirar em mim, se te deixar sair. Se ele estivesse aqui, estaria com o mesmo problema, não é? Oh, por favor, disse Petal. Não. Ela estará bem. Não se preocupe. Abra a porta. Sally, disse Kumiko. Para onde estamos indo? Para os Ravu. E acordou novamente, aconchegada sob a jaqueta de pelica de Sally, com a vibração suave do voo supersônico. Lembrou-se do enorme carro baixo, esperando por elas na Alameda, holofote saltando da fachada das casas de Sain, enquanto ela e Sally se aproximavam do asfalto, o rosto suado de Tika através de uma das janelas do carro, Sally abrindo uma porta, conduzindo-a para dentro, Tika praguejando continuamente em voz baixa, ao acelerar o carro, pneus gritando quando virou rápido demais na estrada de Kensington Park, Sally dizendo que fosse mais devagar, que deixasse o carro dirigir. E, lá no carro, lembrou-se de ter recolocado a unidade Mausneutec no esconderijo, atrás do busto de mármore, Colin deixado para trás com toda a sua pose de espertalhão de gravura, os cotovelos de sua jaqueta desgastados como as pantufas de Petal, nada mais do que era, um fantasma. 40 minutos, disse Sally, da poltrona ao seu lado no avião. Que bom que você dormiu. Vão trazer o café da manhã. Você se lembra do nome no seu passaporte? Ótimo. Agora, não me pergunte nada até que eu tome um pouco de café, ok? Kumiko conhecia os Ravu de milhares de Stins. A fascinação com a vasta concentração urbana era um traço comum na cultura popular japonesa. Ela tinha alguns conceitos preconcebidos da Inglaterra quando chegou lá, imagens vagas de várias construções famosas, impressões desfocadas de uma sociedade que a sua própria via como pitoresca e estagnada. Nas histórias de sua mãe, a princesa bailarina descobria que os ingleses, embora a admirassem, não poderiam pagar para que dançasse. Londres, até então, tinha sido o oposto de suas expectativas, com sua energia, sua evidente riqueza, uma agitação similar à de Ginza em suas grandes ruas de comércio. Também tinha muitas ideias preconcebidas sobre os Ravu, a maior parte das quais foi estilhaçada poucas horas após a chegada. Mas, enquanto esperava ao lado de Sally na fila com outros passageiros, numa vasta sala de alfândega, com um teto alto, cujas colunas erguiam-se até perderem-se na escuridão, uma escuridão quebrada em alguns pontos por globos de luz pálida, globos circundados, embora fosse inverno, por nuvens de insetos, como se o prédio possuísse seu próprio clima. Era os Ravu dos Tim que imaginava, o pano de fundo elétrico e sensual das vidas agitadas de Angela Mitchell e Robin Lanier. Cruzando a alfândega, que consistia, apesar da interminável espera na fila, em passar seu passaporte por uma ranhura de metal com aparência oleosa, e entrando em um frenético salão de concreto, onde carrinhos de bagagem automáticos avançavam com dificuldade entre a multidão que corria de um lado para outro e lutava por um transporte terrestre. Alguém pegou sua mala. Inclinou-se e tirou-a de suas mãos com uma facilidade e confiança que sugeriam que estava lá para isso, que era um funcionário executando uma tarefa banal, como as moças fazendo mesuras de boas-vindas nas portas das lojas de departamento em Tóquio. E Sally deu um chute nele. Chutou-o atrás dos joelhos, girando graciosamente, como as lutadoras de boxe tailandês na sala de bilhar de Sain, agarrando a mala antes que a parte de trás da cabeça do homem e o concreto manchado se encontrassem com um estalo audível. Em seguida, Sally puxava-a. A multidão tinha se fechado sobre a figura caída no chão e a violência casual e repentina poderia ter sido um sonho, exceto que Sally estava sorrindo pela primeira vez desde que partiram de Londres. Sentindo-se inteiramente deslocada agora, Kumiko observava enquanto Sally fazia uma pesquisa sobre os veículos disponíveis, subornando rapidamente um despachante uniformizado, intimidando outros 3 possíveis passageiros e conduzindo Kumiko para dentro de um overcraft de chassis denteado, laterais reforçadas, pintado com faixas diagonais amarelas e pretas. O compartimento de passageiros era espartano e tinha uma aparência profundamente desconfortável. O motorista, se é que havia algum, estava invisível atrás da blindagem em plástico, bastante rabiscada. Uma microcâmera de vídeo podia ser vista entre a blindagem e o teto, e alguém havia desenhado uma imagem pornográfica lá, o torso de um homem, a câmera era seu pênis. Quando Sally entrou e bateu a porta, um alto-falante rosnou alguma coisa que Kumiko deduziu ser um dialeto do inglês. Manhattan, disse Sally. Pegou um maço de dinheiro de papel no bolso de sua jaqueta e sacudiu-o em frente à câmera. O alto-falante fez barulhos interrogativos. Midtown. Eu lhe digo onde quando chegarmos lá. O colchão de ar do táxi inflou-se. A luz no compartimento do passageiro se apagou e elas partiram.